Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Entre Ideias. Eu, Kaique, eu vou falar com você, cara, cada dia que passa, o sarrafo aqui tá violento, filho. Não, a gente promete e a gente cumpre, né? E hoje a conversa vai ser excepcional, cara. O que nós vamos falar hoje, Kaique? Cara, a gente vai falar de vendas de imóveis, compra de imóveis, empreendedorismo, sobre negócio, que é o que a gente gosta muito de bater nessa tecla aqui, né? Então é aqui Deus um podcast, também, que é um cara exato. abençoado. Então, galera, já se liga aqui, Kaique, a galera tá esquecendo de deixar o like, a galera tá vendo, não tá dando like, não tá comentando. Galera, nós vamos lançar esse episódio na estreia, ao vivo, então fiquem à vontade, podem comentar, podem tirar dúvidas, que vai ser muito legal. Dê o like também, se inscreve no canal. E a galera tem que ir lá pro Instagram também, Kaique. Exatamente, engajar lá. Então, pessoal, já segue lá, Entre Ideias Cast. Eu tenho certeza que cada episódio você sai daqui com bastante aprendizados. Eu, particularmente, Kaique, eu saio daqui cada... Não, com certeza. E lembrando que no Instagram, um dia depois, durante uma semana ou alguns dias ali, você vai saindo os cortes, né? Curtos ali da nossa conversa aqui, então não perde lá não. E lá também saem os spoilers de quem são os convidados. Exato. Então, galera, então vocês aí, já vai lá no Instagram, já segue a gente, dá aquela força. Tenho certeza que vai ser fundamental aqui pro canal. E agora, Kaique, vamos apresentar aí pra nós aí, Pablo. O nosso convidado. Meu amigo, muito obrigado, tá? Por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco. E é uma honra tê-lo aqui. Um empresário, assim, de extremo sucesso. E eu tenho certeza que você vai compartilhar muitas coisas boas e vai gerar muito aprendizado para nós. Seja bem-vindo, galhardo. Obrigado. É um prazer estar aqui, realmente. Para lá na câmera aqui? Lá de lá, né? Na sua ali. Prazer estar aqui com esses caras excepcionais. Eu quero compartilhar um pouco, às vezes, da minha história de mercado, ver o que eu posso contribuir. A gente está aqui para servir. Então, o que eu puder servir, estou à disposição. E vamos que vamos. Maravilha. Pablo, antes de começar esse bate-papo, eu acho que é bom a gente falar dos nossos patrocinadores, né? Pra gente engatar na conversa boa, na prosa boa aí, né? Pablo, eu quero apresentar para todos vocês aí a Armáquinas. O que é a Armáquinas? A Armáquinas é uma oficina especializada em manutenção de ar-condicionado automotivo. Então, se você está aí nesse trânsito, sofrendo de calor, de Belo Horizonte, Contagem região, leva o seu carro na Armáquinas, que lá tem uma oficina estruturada com profissionais especializados para te atender. Seu ar tá geladinho, galera? Tá geladinho. Então, se der algum problema, já sabe onde vai levar, né, exatamente. Então, não perde tempo, não sofre não, galera. Leva o seu carro lá, se falar que veio pelo Entre Ideias, tem aquele descontinho e, além do mais, o diagnóstico, a avaliação é grátis. Ah, tá de sacanagem. Só falar que veio pelo... Olha a moral. Olha a moral. Graça, o diagnóstico. Só chegar lá, vi o vídeo lá no Entre Ideias lá. Só falta falar que tem cupom de desconto. Normalmente o pessoal costuma cobrar, né, pra fazer. Pô, legal, muito bom. E também, pessoal, temos hoje aqui a Arauto. A Arauto é uma empresa especializada em vendas de peças para ar-condicionado automotivo. Você levou o seu carro em alguma oficina, recebeu desgosto daquele compressor trancado, pecinha salgada, né? Mas eu tenho certeza, se você for lá na Arauto fazer a sua cotação, é o melhor preço que você vai encontrar. E também, Pablo, hoje a gente tá com moral, tô falando de cupom de desconto. Se falar que veio pelo Entre Ideias, vai ter o desconto. Além de ser a peça barata, vai ter desconto ainda. Então não perde tempo não, liga aí e entra em contato. Então cola que é sucesso. Eu não queria deixar de falar também de outro parceiro nosso, que é a MM Vendes. Então você, meu amigo, que quer comprar, vender um carro, os caras vendem até avião, Kaique. Máquina, então assim, tudo. você que tá com dificuldade de vender o seu veículo ou de comprar um, contate a MM Vendes, você vai ter uma assessoria personalizada. Então você vai contatar lá o Marco Moraes e ele vai te ajudar ou a vender ou a comprar o veículo de forma confiável. Também nós vamos falar muito aqui, eu acredito que todo podcast a gente fala, que é a gestão financeira. Então nós estamos com um parceiro também que é a 2M.Open Finance. Ele vai te ajudar a gerir os seus recursos da melhor forma. Então você aí que tem dificuldade em gerir os seus recursos, tanto pessoal como empresarial, a 2M.Open Finance está aí para te assessorar e para garantir que você vai poupar hoje para não faltar amanhã. Não, Kaique? Agora eu queria ir ao ponto que interessa. Vamos que o vamos. que nos trouxe aqui essa noite. Galhardo, mais uma vez, irmão, muito obrigado, tá? Por você estar aqui. Eu que agradeço. E a gente queria começar do começo, né? Entendendo de onde que você veio. Você nasceu aqui em Contagem mesmo? Nasci. Você tem raiz aqui mesmo, né? Em Contagem? Uhum. Vamos lá, começar um pouco. Nasci em Contagem, morei muitos anos em Carmo do Cajuru, cidadezinha de interior. Então até o sotaquezinho meio da roça, eu puxar de lá, acostumado, né? Fiquei lá uns anos. Seus pais são de lá? Ou... Não, são daqui. Meus tá. avós mudaram pra lá, que tinham uns familiares deles de lá, e aí eles mudaram pra lá, ficaram mais velhos, aposentados, então acabaram querendo no interior, para descanso, né? Que acho que é essa fase de vida que a gente passa, né?
E aí nessa fase da juventude eu mudei pra lá, fiquei lá dos meus 10 aos meus 18 anos, se não me engano, algo do tipo 17, 18 anos ali. E depois eu retornei para Belo Horizonte de novo e voltei e falei, cara, eu preciso empreender. Sempre tive vontade de empreender, vamos dizer assim, falava muito catira, né? Lá na rua a gente fala catira, né? Catira, né? O povo gosta. Então é isso, acho que é um pouco da minha história. Eu nasci em Contagem, morei muito tempo em Carmo do Cajuru e voltei para Contagem de novo e comecei a empreender aqui. O primeiro empreendimento seu já foi no ramo de imóveis ou você empreendeu com outras coisas? Ou era compra e venda mesmo, igual na catira? Pois é um pouco, a história é um pouco até... É muito longa, eu vou tentar resumir, senão nós vamos ficar aqui uns 3 dias conversando dessa história. Mas eu estava com 17 para 18 anos, surgiu uma oportunidade, aqui em Contagem mesmo, um amigo, de criar uma empresa de reforma de embreagem, remanufaturação de embreagem, acho que assim fala remanufaturar a embreagem, né? E eu cheguei a tentar fazer um investimento, compramos os elevadores para montar a loja, acabou que não deu certo, infelizmente não aconteceu, não foi para frente, nem chegou a iniciar, eles continuaram, seguiram o projeto e eu fiquei para trás. Passasse uns anos, 1 ou 2 anos depois, eu tive a oportunidade de montar uma proteção veicular. Isso foi em 2000 e nós somos 26, cara, são uns 10 anos, uns 10, 12 anos já. Então estava bem no início da proteção veicular. Hoje pulverizou, né? Mas estava bem no início da proteção veicular. E eu tive essa oportunidade de montar. Só que na época, pô, eu estava com 18 para 19 anos ali, não tinha dinheiro, sem experiência e moral também dentro de casa, né? As pessoas não davam tanta credibilidade. Um moleque de 19 anos querendo empreender, cara, é a coisa mais difícil que tem, né? Mais desafiadora, eu falo difícil, desafiadora. E eu tentei montar, ofereci, minha mãe tinha uma casinha velha lá em Betim, eu ofereci para ela, falei, mãe, me dá a casa, deixa eu vender, que eu vou vender a sua casa, eu vou montar a proteção, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou comprar uma casa nova pra senhora. Cara, eu fiz uma loucura. Esse menino é louco. Exato, a ideia é essa, pô, que menino louco, esse cara, eu não vou fazer isso. E não aceitou fazer e tá tudo bem. Na época, lógico, fiquei muito chateado, que é aquilo, mas eu acredito muito no propósito de Deus. E eu falei, cara, talvez não era para ser naquele momento, aquilo ali não era para ser o que aconteceu para mim na minha vida, o que vem acontecendo até hoje. E eu fui entender, demorou um pouco, mas depois eu entendi. E em 2019, aí voltei para o ramo imobiliário, trabalhando no ramo imobiliário, tem 10 anos que eu estou no ramo, nesse vai e vem tem 10 anos. Aí eu voltei firme para o ramo imobiliário em 2018. Fiquei um ano gerenciando uma empresa, em 2019 eu montei a Casa é Sua. E aí de lá para cá a gente veio uma evolução muito grande, dentro do mercado, dando nome, enfim, a nossa empresa hoje torna muito forte em Contagem. Até pela estrutura, a empresa em si. Exatamente. Eu queria entender uma coisa. Você falou que quando você teve um estalo para empreender muito cedo. Você teve... Quem que foi o seu espelho? Que você olhava assim e falava, cara, ou não teve? Foi uma coisa mais sua? Cara, na minha família não tem nenhum empresário até hoje. Eles são empreendedores, mas não tem nenhum empresário. Minha família é toda taxista, parte de pai, são todos taxistas. Meu avô, desde de muito novo, meu avô comprou placas de táxi e distribuiu para os filhos. Então, realmente, eles são empreendedores, mas não empresário. Então, essa questão de troca, compra e troca, acho que foi um pouco inspirado no meu avô, cara. Meu avô sempre trocou, ganhou, fez muito negócio, né? Comprou casa, vendeu casa, comprou carro, vendeu carro e fazia essas catiras. Então, acho que eu herdei isso um pouco dele, de querer fazer, querer empreender. Do empresário, eu acho que vem do crescimento, enxergar longe. Falo, cara, eu quero ser grande, eu quero ser alguém grande, eu quero ser, não tinha uma condição financeira muito boa, não posso falar que foi das piores, meu pai era taxista, na época o táxi ele dava um rendimento muito bom. Hoje está meio estabilizado, né? Mas vem em cima disso, dessa vontade de crescer, querer ser uma pessoa diferente da família. O que ninguém foi na família falou, cara, eu quero ser esse cara, eu quero ser o cara que vai arrebentar mesmo, vai crescer e vai explodir. E estamos no processo. É igual você falou que você era gerente, né, de uma outra imobiliária, então isso aí dá pra ver que o espírito de liderança já vinha em você. Ou você, de algum tempo, você foi percebendo isso, ou alguém viu aquele espírito de liderança em você, te jogou pra frente. Cara, eu falo que assim, muito novo, as pessoas sempre falavam, desde que eu comecei a fazer as catiras que a gente falava, alguns familiares começavam a falar assim, esse cara vai ter muito sucesso na vida. E quando eu tive a oportunidade de gerenciar a imobiliária, foi quando acho que deu start, talvez foi nesse momento, de deu start, falei, cara, eu sou bom no que eu faço, por que não expandir um pouco mais o meu conhecimento, fazer o que eu sei fazer de melhor, que é vender imóvel, não só vender imóvel, mas gerir pessoas. Falei, cara, por que não expandir mais? Eu até tentei, né? Hoje eu trabalhei na imobiliária no Jardim Racho muito nesse 1 ano e meio, e lá eu gerenciei, tentei expandir a imobiliária, fui um pouco travado e tal, o Eduardo, que era o dono de lá, ele hoje é até meu amigo pessoal, mora nos Estados Unidos hoje,
Mas na época a gente deu um atrito, porque eu queria expandir mesmo o negócio e ele, a esposa, que era o dono, disse, não, vamos ficar um pouquinho aqui, tá tudo bem, vamos segurar. Eu tô tranquilo de falar o nome dele, porque nós já conversamos, nós já estamos alinhados, né? Isso aí é uma história aberta, não é uma história fechada, Ótimo. não, é uma história aberta, né? Então, assim, na época, foi depois, a gente chegou a conversar, eu falei, cara, a gente ficou um tempo sem conversar, um tempo sem se falar mesmo, porque ele não gostou da ideia de eu ter saído da imobiliária. E depois, quando eu voltei, quando eu montei a Casa é Sua, eu procurei ele de novo, não vou dizer pedir desculpa, mas pra gente acertar as contas, cara. Tipo assim, não faz Lealdade, sentido, né? lealdade, não faz sentido a gente é parceiro de mercado e eu tá ali sem conversar com parceiro de mercado. Eu procurei ele, vamos dizer assim, coloquei as cartas na mesa, ficou tudo bem. Hoje a gente é bem amigo, tá nos Estados Unidos, doido pra me levar pra lá, pra morar. Eu falei, não, cara, mas eu tenho algumas coisas pra cumprir aqui ainda no Brasil, vou ficar por aqui mesmo, né? Mas... E o Brasil, assim, mais todo mundo fala, né? Mas o Brasil é excelente para empreender, né? Porque nós estamos lidando com amadores, né? Todo mundo aqui é amador, então todo mundo arrisca. Lá nos Estados Unidos, nos States, é diferente, né? Lá o povo é profissional. Lá eles têm a máquina deles é empreendedorismo. Eu acho que a cultura deles é voltada para isso. As crianças vamos dizer assim, elas já são ensinadas a fazer isso. Não é a cultura do próprio país. A adolescência lá já investe em bolsa de valor. Investe, faz tudo. Então, assim, eu acredito que lá é muito mais difícil empreender do que aqui, né? Óbvio que lá você consegue empreender igual muitas pessoas que vão. Eu acredito que fazem o quê? Uma mão de obra mais pesada, que é o que nenhum americano quer fazer. Aí eles jogam a mão de obra e quem empreende desse formato lá tem um rendimento muito bom. Top Exatamente. Demais. Você falou a questão da concorrência, né? E eu sempre bato na tecla aqui. E eu queria saber de você. Você falou que trabalhou, né? E, consequentemente, o seu antigo trabalho virou o seu concorrente. Você gosta de concorrência? Cara, eu não costumo dizer que são concorrentes. Mesmo usando o nome concorrente, eu não falo que são concorrentes, são parceiros. Tem espaço para todo mundo, cara. O mercado ele é muito abrangente. Não adianta você falar assim, eu quero ser o melhor do mercado. Mas tem espaço para todo mundo. Eu posso ser o maior de Contagem, a melhor imobiliária de Contagem, mas eu tenho espaço para algum produto que eu não atuo. E tem espaço para todos. Eu acredito muito nessa pegada. Tipo assim, são parceiros. Inclusive, recentemente, tem um parceiro meu, que é o André, lá da River do Barreiro, da imobiliária. E ele estava no escritório semana passada, a gente trocando ideia. Eu peguei todos os meus processos que eu montei na empresa. Eu estou desde novembro montando uma estrutura de um processo. Um trabalho pesado, cara. Me tomou tempo, desgaste, energia. Cara, eu peguei tudo montadinho, tive uma reunião com ele. Bate-papo mesmo. A gente falou para trocar uma ideia, batendo papo. Eu mandei imprimir, coloquei tudo no encadernei bonitinho, peguei tudo, e foi trocando uma ideia com ele, mostrando para ele, apresentando para ele o que eu tinha feito na empresa. Ele falou, cara, que legal você me dar isso. Eu falei, meu irmão, tá aqui, eu mandei pra imprimir pra você, entreguei na mão dele. Aí ele falou, cara, isso que é legal, vamos trocar de ideia. Ele falou assim, o que tem a ver? Eu não ligo para isso. Por quê? Eu acredito que o que eu sei, eu não posso guardar para mim, cara. Eu tenho que pôr isso para fora. Então, se eu tô para ajudar pessoas, tá tudo bem. Então, eu penso assim. E o seu resultado é seu, né? Individual, né? Eu costumo dizer que assim, eu posso dar um mapa com o lugar onde está o tesouro, prontinho. Mas na mão errada não vai dar certo. O cara não vai conseguir encontrar. Então, assim, não adianta as pessoas querer segurar a informação, eu vou segurar para mim. Eu penso muito nisso, eu deixo muito aberto. Cara, vou ajudar, o que eu posso ajudar, eu ajudo. Dentro do limite ali que eu consigo fazer, eu ajudo as pessoas. Sensacional. Eu tenho essa pegada também. Tem, inclusive, eu montei uma loja de peças, eu conto isso aí todo podcast, eu vou contar de novo. Então, hein? conta, Até meus concorrentes virarem meus parceiros, eu vou contar. Porque eu era mal atendido por uma empresa que me fornecia peça, mas sim, extremamente mal atendido. Tipo, de eu cotar uma peça às 8 horas da manhã, ele me responder meio-dia e o cliente está aqui, sentado no meu banco, me esperando uma resposta. Então, qual que foi o meu centro de urgência de montar uma loja? O cliente tem que ser atendido em 5 minutos. Então, assim, fora outras coisas, então, assim, hoje a gente, infelizmente, tem concorrentes ruins. E eu costumo falar, não com arrogância. Nós vamos em um ano, já estão em top 2 de faturamento, vamos ser top 1 na região. Por quê? A galera não está conectada. É isso que você falou. Falta humildade, hein? Gente, se tá bom para você, vai estar bom para mim. Eu quero que esteja bom para meus concorrentes. Porque vocês estão vendendo, é sinal que o mercado está pulverizado e eu tenho que buscar. Aquecido, né? Tá aquecido, então Isso é assim, verdade. eu tenho que buscar melhorar porque eu sei que resultado eu vou ter se eu procurar evoluir. Então acho que é muito essa pegada, velho. Da gente ter parceiros. Eu e gosto não muito disso. concorrente. Não, é exatamente. Porque, por exemplo, no seu caso aí, pô, eu não tenho aqui o que o cliente está querendo no momento. Às vezes seu concorrente, o seu concorrente ou parceiro tem. Concorrente a gente cria meio que uma rivalidade ali, né? O nome, né, concorrente. Exato, né, exato. forte, né, Mas o pesado. parceiro talvez tenha. Então você consegue suprir a necessidade do seu cliente aqui
com o estoque do seu parceiro. No seu caso aí, você tendo parceiros, você não tem talvez um imóvel que o seu cliente quer, mas você sabe quem tem. Então, exato, entendeu? Então você mantém essa conexão. No seu ramo de imobiliária, muita gente fala não, que vive de comissão e tal. Só que se você for parar para olhar ali, viver da comissão, talvez você não consiga escalar muito aquele negócio. Como que você faz o diferencial para você conseguir expandir no seu ramo? Cara, é uma pergunta assim, até interessante, né, do mercado, que a maioria dos imobiliários não gosta disso não, mas eu faço, assim mesmo. Eu faço diferente, cara, para as pessoas que estão dentro comigo. Eu penso muito em pessoas. Quem está comigo, isso não é demagogia, o pessoal do escritório vai assistir isso, eles sabem disso, o tanto que eu penso em pessoas. O Papo teve lá no escritório também, ele viu que o tanto que eu faço pensando em pessoas. Então eu acredito que hoje eu atrair as pessoas para o meu lado e colocar algo que vai atender elas, que vai abraçar elas. Por quê? As pessoas hoje eu enxergo que elas têm que se sentir pertencentes de algum lugar, de alguma coisa. Estava falando isso hoje mesmo no escritório com o pessoal. Eu falei assim, ó, as pessoas têm que se sentir pertencentes. Então, uma estratégia que eu uso muito no escritório. Todo mundo que vai no escritório, pode ser cliente, amigo, fornecedor, prestador, que seja, qualquer pessoa que vai no escritório, eu apresento toda a minha empresa para ele. Inclusive, eu apresentei para o Pablo no dia, eu apresento para todo mundo a empresa. Por que eu faço isso? Por que eu levo ali para poder apresentar? Porque eu gosto de fazer as pessoas se sentirem pertencentes. E quando eu levo elas para mostrar o meu íntimo da minha operação, o cara fala, pô, que legal, o Galhardo tá me trazendo para o íntimo dele. E é isso que é o legal. Então você falou como que escala, trazendo as pessoas para o lado, eu trago os colaboradores todos para o meu lado e mostro para eles que se a gente crescer juntos, conforme uma família faz, a gente vai muito mais à frente. Então consegui ir para Betinha, a ideia nossa agora é trazer outra, talvez, a ideia futura, de um Cabral, e assim a gente abrindo outras imobiliárias e fazendo esse formato. O turnover da empresa não é alto, eu já tive uma rotatividade alta, e entrava pessoas, saía pessoas, entrava pessoas, saía pessoas. E aí um dia eu fui parar para olhar. Falei, cara, deixa eu dar uma olhada levantar todas as pessoas, uma por uma, puxei no sistema lá, que a gente tem o CRM, enfim, puxei tudo. Deixa eu ver as pessoas que entraram e saíram. De 100 pessoas, na conta que eu fiz, de 100 pessoas, só 3 ou 5, se não me engano, não sei se foi 3 ou 5, que saíram da empresa. As outras, sei lá, 70 que a gente dispensou ao decorrer desse período, foi a empresa que dispensou. Talvez pela falta, o erro da contratação, mas no geral, o que eu entendi? Que as pessoas que trabalham lá, elas gostam de trabalhar lá. Porque se saíram só 5, e as 5 que saíram teve alguns motivos específicos, né? Mas eu vejo que as pessoas gostam de trabalhar lá. Então, como que eu escalo o meu processo assim? Trazendo as pessoas para o lado e mostrando previsibilidade para elas. O que elas vão ter, como que elas conseguem construir um futuro com a gente ali no escritório. Você alinha os propósitos, alinha né? os propósitos, exatamente. Hoje eu bato muito essa questão com propósito lá no escritório. Eu falo, cara, se a gente não seguir na mesma linha, no mesmo propósito, a gente não consegue ir juntos. Então, tem algumas regras, a gente faz as entrevistas lá. Não foi assim antes não, tá? Isso aí a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas, e essa questão do turnover aí, a rotatividade, ela arrebenta qualquer processo, né? Arrebenta. Porque você perde tempo. A gente fez o planejamento da empresa de vendas em outubro, para a gente estar com ele pronto no meado de novembro, para definir o que a gente vai contratar, para estar contratado dia 1º de janeiro, para a gente conseguir bater a meta em dezembro. Uhum. Então pensa, se você erra no seu processo, você contratou em janeiro, contratou errado, você vai voltar com o cara treinado em março, já perdeu 3 meses. Então assim, você tem algum processo de contratação lá, vamos falar, de perfil para cada área, ou apesar que hoje tá com dificuldade de mão de obra, né? Eu falo que assim, as pessoas falam muitas vezes, vejo muitas pessoas falando da dificuldade. Eu falo que são desafios. A gente tem desafios em todas as áreas. E eu criei um processo, eu não tinha. Lembra que eu falei, desde novembro eu vim mexendo, fazendo algumas coisas? Então, nesses 6 meses eu criei um processo. Porque é o seguinte, vamos lá. Tem a questão do técnico e tem a questão do entregável da pessoa. Tem pessoas que são técnicas demais, tem outras pessoas que são, às vezes, um pouco mais comerciais, né? Enfim. Na entrevista é muito difícil a gente conseguir identificar esse perfil. A gente até pôr no assunto para entrevista, né? Era lá da escala, agora foi para entrevista, né? Legal. Mas assim, eu criei um processo que é o seguinte: a pessoa na entrevista, ela pode falar o que ela quiser. Cara, qualquer pessoa. Eu posso vir aqui no podcast falar com vocês assim, não, eu sou o melhor cara, faço meu processo tudo bonitinho, redondinho, a empresa é a melhor de contagem. Mas na hora que o pessoal vai olhar vai ver na prática, né? Então, assim, não adianta falar e não ser, né? Eu acredito muito nisso. Então, no meu caso,
eu vejo a pessoa, eu faço entrevista com ela, e ao mesmo tempo eu procuro entender, eu entro no Instagram, eu vejo como é que é o cotidiano dessa pessoa, eu faço pesquisa cadastral da pessoa para poder entender, por quê? Vamos lá, a gente não leva nenhuma pessoa que a gente não gosta ou que não temos um contato bom para dentro da nossa casa, uma pessoa que a gente sentiu uma conexão boa, a gente não leva para dentro da nossa casa, é difícil. E eu entendo que o time da Casa é Sua hoje é uma família, cara, então eu não posso colocar qualquer integrante dentro da nossa família. Porque qualquer integrante diferente de ruim que eu colocar que for, vamos dizer assim, danificar a nossa cultura, cara, acabou. Então eu perco talvez uma empresa, um negócio, por outras vezes de uma pessoa. Então tem que identificar rápido. Óbvio que na entrevista a gente tenta fazer isso, eu criei esse processo de análise. Eu faço uma análise bem aprofundada mesmo. Quer dizer que é 100% assertiva? Não. Mas te dá uma grande chance de acerto, né? Dá uma grande chance de acerto. E no seu caso, você gosta de contratar pessoas para você ensinar, moldar do seu jeito? Ou pessoas já estão especialistas naquela área sua? Nossa, é difícil essa, né, cara? Essa é difícil, pá. Nossa, rapaz, é um negócio difícil. No início, quando eu montei em 2019 a imobiliária, depois eu entro um pouco mais em detalhe nessa trajetória da Casa é Sua, mas quando eu inaugurei em 2019, eu tinha essa ideia de treinar as pessoas. Eu queria pessoas no mercado. Inclusive hoje, nós somos a média de 25 pessoas na imobiliária, se não me falha a memória, 3 ou 4 só, 3 ou 4 são do mercado. Todo o restante são treinadas pessoas que não eram do mercado e foram treinadas lá dentro. Eu gosto muito da questão de treinar as pessoas para o mercado. Elas vêm sem vícios, você treina do jeito que você quer e você traz a cultura que você quer para essa pessoa. Eu gosto muito dessa pegada. Só que, há um tempo atrás, eu queria bater nas pessoas para elas, obrigar elas a quererem. Cara, você não força ninguém a querer. Não faz. Acho que foi um dos maiores erros que eu tive. De forçar, cara, você consegue. A vontade tem que ser pessoal, né? Tem que ser pessoal. Você tem que dar o direcionamento, a pessoa, a ação já vem dela. Eu já aprendi isso. Tomei uns tapas, mas eu já aprendi. Não adianta você querer forçar ali, não adianta. Ela tem que querer. Se ela quiser, cara, voa e vai longe. E aí, mais ou menos isso. Isso é interessante, porque é igual você está falando de você perder uma programação de uma empresa por conta de uma contratação errada. Você pega a pessoa, fica com a pessoa ali na sua equipe 4 meses, cara, dedicando tempo. Uhum. Para daqui 5 meses você ver que a pessoa não tá. Ela tá, mas não tá ali. Você consegue entender? Aí você perde tempo, você perdeu dinheiro. 5 meses de treinamento, de tempo, de dinheiro, exatamente quando a contratação. Agora essa questão que você falou e que eu acho que as empresas, principalmente as pequenas, né? Eu acho que a gente é pequeno pensando grande, né? Igual você falou, quero ser a top 1, você vai ser. Só depende de você. Só depende de mim, entendeu? Sim, verdade. E uma coisa que faz a gente chegar lá é a questão da cultura. Uhum. Eu acho que a empresa ela tem que ter uma cultura. Ela tem que ter uma identidade. A cultura é a identidade da empresa. O colaborador ele tem que saber que ele está entrando ali, o que ele tem que fazer, da forma que ele tem que fazer, os processos que ele tem que cumprir. Porque eu também, agora, até cheguei a conversar com você, eu estou novo agora no ramo de produtos e estou apaixonado. E estou apaixonado, cara. Então, assim, parece que é uma paixão à primeira vista, tão encantado que eu tô. Porque não tem teto. Não tem teto. Você que limita o seu teto. Você pode vender um produto, você pode vender 1 milhão de produtos. Só que para isso tem que ter processo. Quanto mais cresce, mais processos tem que ter. Metodologia. Em todas as áreas da empresa. Então você cresceu aqui em compras, beleza, eu estou comprando mais, então eu tenho que ter um estoque. Então eu tenho que ter uma organização de estoque, eu tenho que ter um controle de estoque, eu tenho que fazer um inventário mais vezes de estoque. Aí vou aumentar peça, comprando peça, eu vou ter que vender. Então vou ter que aumentar vendedor. Tem que contratar vendedor, processo de venda. Velho, então assim, eu acho que a cultura sua, você copiou ou você montou você mesmo, vendo as dificuldades que vocês tinham, ou já pegou algumas, até da experiência que você teve, empreendendo por outra pessoa, né? Não, foi montada, foi forjada, foi em alguns momentos, foi uma cultura diferente também. Eu aprendi muito com minha tia que é o lockdown, né? É de cima para baixo. Então, as pessoas vão vendo o que você está fazendo e elas também vão fazer. Não adianta. Eu acredito muito nessa questão da cultura. Começa no líder, e do líder vai descendo e cada um vai seguindo o processo. Então, eu tinha uma cultura muito ruim na empresa. Uma cultura, assim, bagunceira mesmo. Uma cultura de bagunça. Da galera não preocupar tanto com o serviço e focada em bagunça. Dar tudo de, vamos beber, vamos fazer isso, aquilo. E eu mudei a cultura. Hoje a galera do escritório é mais assim, acabou esse expediente, vamos para casa, volta, mais família. Hoje se tornou uma cultura mais família. Óbvio, trocou pessoas, saiu pessoas, eu fiz uma mexida muito grande,
Mas hoje vigora essa cultura. Mas foi montada, não foi uma cultura assim, peguei esse modelo, coloquei, não. Foi identificando. Eu até costumo dizer que é o seguinte, você pode aprender muito, igual eu venho fazendo algumas mentorias, acompanhamentos também. Eu vejo entender o seguinte, cada empresa vai adaptar um tipo de cultura, algum tipo de processo, enfim, não são todas. Porque se fosse tudo um processo muito simples, um Ctrl-C, Ctrl-V, cara, todo mundo tinha empresa, todo mundo empreendia, mas não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Nós estamos falando de pessoas. É isso mesmo. Experiências individuais que vai ali, Exatamente. você vai adaptando a elas, né? Não adianta. Então, é pessoas, cara. Cada um vai ter o seu perfil, sua identidade ali, você vai ter que ir adaptando. Exato. É o jeito. E lá no começo, cara, você lembra de algum... Eu vou falar problemas, você vai levar isso para dificuldade, né? Que você teve, que você... talvez aquilo lá atrás foi determinante para você estar onde você está hoje. Você lembra de algum caso? Cara, eu não lembro se ao certo, se teve algum problema que me fez mudar. São vários problemas. Eu costumo dizer que dentro da empresa a gente vai tendo vários problemas, a gente vai se modelando todo dia, né? Cada hora tem um problema, você vai se modelando e vai se ajustando. Mas eu tive um problema no passado, eu trabalhava, nem foi nem na imobiliária, não, foi numa que eu trabalhei. Minto, eu tive um na imobiliária, assim. Eu tive na imobiliária, esse foi meio pesado um pouquinho. Esse foi pesado. Normal. Foi pesado, normal. Início de pandemia, montei imobiliário 3 de outubro de 2019. Meu aniversário é dia 2 de outubro, eu montei o CNPJ dia 3, cara. Loucura. Presente de Presente de aniversário. E aí, 3 de outubro, montei o CNPJ, sei lá, acho que foi dia 10 de janeiro, meia inauguração da imobiliária e tal. Pandemia no Brasil foi em janeiro, se não me engano, né, 2020. Começou depois do carnaval. Em fevereiro. Aqui em Contagem começou a fechar em março. Eu lembro, dia 20 de março. Aqui em Contagem começou a fechar, o lockdown começou. E aí, beleza. E aí, cara, fechamos a negociação com a cliente. Pegamos a documentação, beleza, bonitinho, processo. Na hora que a gente foi avaliar a documentação do cliente, estava o nome da mãe dela, da pessoa responsável que estava trazendo pra gente. Estava o nome da mãe dela. E aí, na hora que eu peguei para analisar o documento, eu falei, cara, cadê sua mãe? Onde sua mãe mora? Ela, não, minha mãe mora comigo, na nossa casa, a casa é dela, inclusive, mas tá aqui. Tá, qual que é a idade da sua mãe? Se não me engano, a mãe dela tinha 92 anos. Eu falei, meu Deus do céu, no meio de uma pandemia, uma senhora de 92 anos, cara, como é que nós vamos transitar com essa mulher, cartório, banco, para fazer transferência? Eu falei, meu Deus do céu, vamos embora, pedir Deus para abençoar e vamos embora para cima. Beleza. Perder venda? Não No pode, início. não existe, senão nós vamos fazer negócio, dá um jeito, né? Leva de avião. Vamos embora, dá um jeito. E aí, eu lembro que a gente fechou o negócio, assinamos o contrato, no Mexe Compra e Venda, que a gente faz inicialmente o processo, e entramos com o processo. Só que o imóvel não tinha habite. E aí entramos com o processo para tirada de habite. Fechou tudo, irmão. Na pandemia, tudo. Todos os órgãos, prefeitura, cartório, tudo fechado. Então, o processo atrasou. Se não me engano, foram quase um ano de processo parado por conta da prefeitura. Não funcionava, não tinha o que fazer, né? Estava tudo fechado. Eu lembro que passasse um ano, não fluiu o processo, a senhorinha faleceu no meio desse caminho, cara. Nossa. E aí, além de um habite, seu inventário no meio também. E aí o cliente não quis comprar. Eu lembro que, é para você ver, o tanto que eu prezo pela integridade da empresa, pela integridade da negociação também, de um modo geral. Para fazer o inventário do imóvel, era uns 25 mil, 30 mil, se não me engano. O Jean, que hoje é meu sócio da imobiliária de Betim, até que era o corretor na transação, dessa época da transação. Eu lembro que eu falei com um comprador assim, falei, vamos fazer o seguinte, eu esqueci o nome dele, mas eu falei com ele o seguinte, a gente não vai concluir a negociação, a imobiliária sai da jogada, vocês podem fazer o negócio diretamente entre vocês. Não é o mais comum, eu nem aconselho isso no mercado, não aconselho de forma nenhuma comprador fazer a negociação direto com o proprietário, até por questão de segurança mesmo, de transação, não é nem por comissionamento, empresa, eu acho que é segurança. E cada dia que passa eu venho vendo mais problemas acontecendo, é por segurança. Só que nessa época já estava tudo pronto, era só finalizar o inventário. E o custo era uns 25 mil, 30 mil, a proprietária não tinha o dinheiro. Eu falei, então faz o seguinte, pega o dinheiro que ia dar na comissão, paga o inventário, a imobiliária sai da negociação, faz vocês dois, e esse valor, abraço de comissão, fica para pagar o inventário, a imobiliária sai e não ganha nada, só para vocês não perderem o negócio, não fazer a transação, para vocês não ficarem sem comprar o imóvel. Depois eu nem procurei saber, mas eu vi que a casa foi reformada uns 6 meses depois, e eu falei, pô, eles mudaram. E foi do jeito que eles tinham comentado na época que ia fazer, assim, vou colocar um muro assim, um portão. Aí eu passei, eu morava na rua de trás, eu passei, olhei e falei, então foi eles mesmos, deu tudo certo. Que bom que finalizaram a compra. Então, assim, foi desafiador nesse ponto, por quê? Porque isso me fez ter cautela e entender, esse já foi na imobiliária, o outro que eu ia contar era em outro, esse já foi lá na Casa Sua mesmo, início de empresa, e isso me fez entender o tanto que
a transação imobiliária ela tem que ser acompanhada, ela é uma coisa muito, muito complexa para quem não entende de documentação. E aí eu acho que vem disso, aí vem um pouco também da gente ser muito rigoroso em parte documental da negociação. Então, eu acho que ajudou um pouco nesse ponto aí, sabe? Que você perguntou de ajudar, acho que ajudou sim. Isso é importante porque dá pra ver que desde lá atrás você já pensava em pessoas, né? Claro, a gente trabalha por dinheiro, mas como você leva o seu negócio por pessoas, até no seu tratamento com o seu cliente, não na sua equipe, se você pensa em pessoas. Isso é muito importante até você evitar certos problemas, certa dor de cabeça, né, cara? Que Nesse negócio, caso cara, foi, né? o dinheiro ele vem depois do propósito, né? Sim. O propósito vem primeiro. É aquilo que você costuma falar, que a venda ela é só concluída quando o cliente está satisfeito. Né? Perfeito. Quando o Aí, cliente como é que retorna, aí você fez uma boa venda. Eu posso ver. A gente tem muita indicação, acaba recebendo muita indicação por isso mesmo, pelo atendimento. Óbvio, não vou falar 100%, um ou outro cliente acaba ficando insatisfeito dentro da transação, né? Então, tô com uma negociação, inclusive, que a gente está tendo um pouquinho de impasse e tal. Sempre pode acontecer, mas eu estou sempre ali, cara. O problema, eu tenho os líderes hoje que tomam conta da empresa, né? Tanto na venda, na locação, mas quando o problema começa a sair do controle deles, eu entro em ação, eu já entro na negociação e falo, pô, peraí, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer para ajudar a resolver. Então, nunca deixei de assumir nenhuma responsabilidade. Inclusive, né, eu deixo isso muito aberto, que eu deixo o meu telefone na recepção. Se alguém ligar e falar assim, eu quero falar com o dono, pode passar o meu contato, não tem problema nenhum. Pode me ligar, não tenho medo, não tenho insegurança de falar assim, não pode. Cara, me liga. Se é um problema, estou aqui para resolver. Vamos lá, o que eu posso fazer para resolver? E para mim isso é servir. O que eu posso fazer para resolver? Vamos lá, vou tentar ajudar. No seu negócio, quando você fundou... Só falando um pouquinho, até lembrei que agora, sobre experiência, né? Eu acho que a gente está procurando ter novas experiências, melhores experiências. Então eu sou um cliente, né? É verdade, né? Da Casa é Sua. Conta aí. E, cara, a minha experiência foi maravilhosa. Eu tô falando assim, por quê? Eu e minha esposa, a gente tava querendo mudar, alugar uma cobertura. E aí a gente foi na cobertura e ela queria uma cobertura e eu queria uma casa. Aí eu fui na cobertura e tal. Falei, cara, mas minha vontade mesmo era uma casa, cara. Mas ele, rapaz, tem uma casa sendo liberada hoje. Então, assim, o cara já me mostrou que tinha uma solução pro meu problema, já me levou lá. E assim, falou, ó, olha como se estivesse pronta, porque vai ficar top. A gente foi lá, obviamente, pintar, tá em reforma ainda, né? Mas enfim, parabéns que a sua equipe, ela de fato é uma cultura. Porque se não tivesse, eu ia ser o primeiro a falar, galera, isso aqui precisa melhorar. Sabe por quê, cara? A gente precisa de feedback. Sim. Não só feedback bom, mas o feedback ruim, ele ajuda a gente a melhorar, pô. É o construtivo. Né? O construtivo, né, que não vai... Isso aí. Não é o que vai, você não vale nada. Não. Irmão, isso aqui, eu acho que se você melhora isso aqui, seus resultados vão melhorar, eu vou ficar mais satisfeito. Então, eu quero te parabenizar aí, sem puxar saco, mas, de fato, o atendimento foi uma experiência muito boa que eu tive lá. Tá tentando melhorar sempre, tá? Ainda dá pra melhorar mais, mas foi bom, obrigado, agradeço. Evolução, né? Evolução, é sempre evolução, não pode... É o Renato e a Daisy. O Renato e a Daisy me atenderam excelente. Você lembra do imóvel que te deu um frio na barriga pra vender? Talvez foi o primeiro, né? Cara, essa aqui é legal. A primeira venda, eu lembro da primeira venda da Casa é Sua. Acho que eu lembro. Essa não tem como esquecer. A primeira venda da empresa, né? Pô, nós vamos fazer 6 anos agora em outubro, então, assim, há 6 anos atrás, a primeira venda imobiliária. E pra você ver o tanto do gerar valor. Eu gosto muito de falar. Igual eu falei, volto a repetir. Eu sou muito aberto, tudo que eu tenho de conhecimento, eu não tenho medo não tenho receio de esconder. Eu falo mesmo para as pessoas, o que eu conheço de treinamento, de conhecimento, eu passo. A primeira venda que a gente fez, a gente estava montando o escritório. E a gente não tinha dinheiro na época. Não tinha um dinheiro, a gente estava bem limitado. E a gente estava sem carro na época. A gente tinha acabado de fazer uma aquisição de leilão, enfim, que é uma outra história, os carros estavam em oficina ainda, mexendo, alguma coisinha e tal. Enfim, então estava sem carro e escritório montando. Drywall, essas coisinhas, mexendo algumas coisinhas, né? Foi de outubro a janeiro que a gente mexeu algumas coisas. Enfim. Aí, eu lembro que a gente estava fazendo uma transação. Porque é o seguinte, no mercado hoje, quando a gente entra com a permuta, que a gente fala, é a troca, né? Quando você entra com alguma coisa na troca. A gente fala no mercado, a nomenclatura que a gente usa é permuta. E o permutante que está entrando com a negociação, ele paga a comissão sobre o valor do imóvel dele. Então, se o cliente A está comprando imóvel de 1 milhão, entrando com imóvel de 500, o de 1 milhão paga a comissão sobre 1 milhão e o que está entrando com 500 paga sobre 500. Então, é os 6% da negociação sobre 1,5 milhão. Não é só sobre o que entra em dinheiro, enfim. Esse é o padrão do mercado. Eu lembro que a transação,
ela deu mais ou menos 1.900.000, 1.800.000, 1.900.000, que era uma casa de 1.200.000, que a gente estava vendendo no Jardim Riacho, e ia entrar alguns apartamentos nessa negociação. Era um apartamento em uma chácara, acho que era um apartamento em uma chácara. Enfim, dava 1.900.000 a transação. E eu lembro, eu até contei com você aqui de negócio da BMW, mas ia entrar uma BMW na negociação. Pô, eu olhei a BMW aqui e falei, caraca, que carro. E abri a porta assim, a luz ia descer no chão assim, ao cima da BMW. Eu falei, que isso, cara? Isso aqui O olho carro? brilhou. Você tá doido? Pô, andando a pé. Eu falei, nossa senhora, que carro maravilhoso, lindo, Sem lindo, carro, lindo, sem lindo. carro, sem... Nossa senhora, linda. Aí, eu lembro que na transação, pô, 1 milhão, sei lá, vou arredondar, 2 milhões, era 120.000 de comissão. E a BMW era uns 120.000. Eu falei, eu pego ela de comissão, não tem problema não, eu pego ela, me dá ela. Aí o cara, não, mas nós não vamos acertar 1.200.000 com você de comissão, não, você tá doido? Eu falei, por que não? Mas você trouxe um primeiro cliente no meu imóvel, você nem trabalhou a venda do meu imóvel. Eu falei, mas aí que é o certo, eu não trabalhei. Eu trouxe um cliente assertivo, eu não fiquei trazendo vários clientes, não, eu trouxe um assertivo. Aí ele não aceitaram. Em resumo, no fritar dos ovos de tudo, eu fechei uma comissão que era para dar 120.000, mas no início, para a gente não perder o negócio, né, no início da imobiliária, precisando de dinheiro, sem dinheiro, eu falei, putz, cara, a gente precisa fazer. Não aconselho fazer de jeito nenhum, corretores, não façam isso, por favor, de jeito nenhum, não façam. Eu fechei a comissão em 25.000, cara. Nossa. 25.000. Hoje Assim, você faz alguma de coisa forma para se nenhuma. blindar disso? Para blindar? Contrato? Faço. Não, mas já tinha um contrato na época, a gente fechou. Só que o que acontece? O comprador meio que falou assim, cara, você está vendendo meu imóvel, Muito rápido, abro não aspas, teve trabalho nenhum. você não teve trabalho, você não tem escritório, você não tem carro. Ele faltou jogar isso na minha cara. Eu sou amigo dele hoje, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu falo à vontade, seu Manuel. Me cara. paga o resto. Ô, seu Manuel. Acho que ele mora hoje. Acho que é Bicas, não? Ele foi pra cidadezinha, mudou daqui. Mas depois ele foi no escritório, depois visitou a gente. Eu falei, cara, hoje eu não faço a negociação da Guac, é pra você nunca. Ele, não, só que é isso? Ele, nunca. Você tá doido vender uma casa de 1.200.000, entrando permuta, quase 2 milhões de transação, 25.000? Ele, não, mas nós somos amigos. Eu falei, não, amigo nós somos, mas não tem que dizer que eu vou diminuir minha comissão. É 6% do valor e tá tudo Exato. certo. Eu falo assim, o bom amigo ele vem para dar preferência, não é para querer nada de graça, não, né? Tá doido. É difícil mesmo, mas hoje em dia, o que você faz? Não, tem um contrato. Essa na época, tinha um contrato, foi tudo blindado, a negociação foi você tudo, eu só aceitei fazer esse valor de comissão. Tava no início. Foi a primeira venda, entendi. Então, assim, meio, vamos dizer assim, um pouco de emoção ainda. Pô, primeira venda da imobiliária, meio emocionada ali, aquele negócio todo. Hoje eu não aceito de forma nenhuma. Se chegar uma venda de 2 milhões, por exemplo, falar, vamos fazer uma comissão de 25 de forma nenhuma. O máximo que eu consigo baixar ali, talvez uns 4%, uns 5% de comissão, que é o mesmo que a gente trabalha para uma construtora, né, que vende mais produtos, mas, cara, menos que isso, é bem difícil a gente trabalhar, sendo bem sincero, e muito difícil. A gente paga imposto também, é muito alto, exato. né, cara? É isso aí. Não. Galhardo, agora eu queria saber de você, eu tenho uma pegada que chama o Dia da Revolta. O dia que falou assim, qual foi o dia que incomodou você? Você falou assim, aqui, eu vou montar a minha imobiliária. Pra mim. Eu vou me lascar. Você lembra do dia? Às vezes pode acontecer alguma coisa ali que falou assim, não, cara, tá na hora. Tá na hora de eu mudar a chavinha. Você lembra de algum gatilho? Tem sim. Eu tenho um tio meu que ele foi para os Estados Unidos tem 10 anos, ele mora lá. Ele tá legalizado, enfim, então ele me chamou a 2017 para 2018, ele me chamou. Falou assim, na minha família, que meu nome é Galhardo Júnior, né? Então a galera me chama de Juninho lá em casa, né? Ô, Juninho e tal. Aí meu tio me ligou e falou, Juninho, sai desse país, meu irmão, vem pra cá. Vem pra cá, você vai ficar na minha casa, eu vou te ajudar, aquele negócio todo, enfim. Eu falei, ô tio, eu vou fazer minha última tentativa. Diante de Deus, eu falei, cara, deixa eu fazer minha última tentativa. Não, eu estava na imobiliária ainda, trabalhando como gerente. Eu falei, cara, minha última tentativa. Se não der certo, eu vou mesmo. Se eu ver que não deu certo, eu vou. E aí eu fundei a Casa é Sua. Então eu vi que deu certo. Eu falei, cara, não vou mais. Então, acho que foi nesse dia que ele me ligou e falou, cara, vem embora, vem, sai daí, eu apertado, sem dinheiro, tipo assim, devendo aluguel, um monte de coisa. Ele falou, cara, vem embora, sai daí. Eu falei, eu quero só a última tentativa, só mais uma. Se não der, eu vou embora mesmo. E eu ia embora para os Estados Unidos mesmo. Se era clandestino ou não sei. Na época não tinha passaporte, não tinha nada, não tinha nem visto, né? Mas, cara, eu ia. E aí, na hora que eu inaugurei em 2019, foi em 2018 que eu conversei com ele, inaugurei em 2019, 2020, 2021. A pandemia pra gente foi muito boa, né? Assim, com todo respeito às pessoas que perderam as famílias, né, gente, em vítimas, né, da Covid, com todo respeito. Mas, comercialmente falando pra gente, financeiramente foi muito boa. Porque a taxa de juros caiu lá embaixo. Então todo mundo começou a comprar imóvel. Então, mesmo? Foi, a taxa de juros chegou
anualmente hoje no mercado imobiliário, a Selic hoje está 14, né? É. 14 mais ou menos ao ano, né? Por aí. A Selic na época estava 6 ou 7 no ano. Então, o financiamento imobiliário acompanha a Selic. Então, estava em uma média de 6, 7% ao ano. Cara, estourou de comprar imóvel, a galera comprou bastante. Então, eu faturei muito na questão das compras de novos imóveis por conta disso, ajudou O bastante. que era para virar uma dificuldade, E que era para virar uma dificuldade, que era pandemia, virou uma oportunidade. Virou uma né? oportunidade. Isso aí. E que não, você pensando, não, deixa eu fazer, dar minha última tacada. Acredito que você foi com mais gana também, né? Com mais certeza, vontade. Com certeza. Você vai sair, você fala, cara, deixa eu ir rápido aqui, porque se não der meu prazo, tá esgotando. Ele deu tempo a mim. Não Eu falei, tem tá dia, não esgotando, tem horário. Tem que ir, velho. E eu fui, deu certo. Graças a Deus, assim, vem dando certo. Né? Eu quero expandir mesmo. Tive esse final de semana lá em Alphaville, cara, tem vontade de montar meu escritório lá também em Alphaville, levar para lá. É um mercado um pouco mais agressivo, mas acho que vale a pena também tentar. Mas acredito que aquele alto padrão, toda hora a galera tá transicionando de Tá imóvel, né? funcionando toda hora. Não, tava conversando com o pessoal lá, assim, proprietário que tem 30, 40, 50 imóveis lá e normal. Isso é coisa normal. Para Alphaville isso é normal demais. Isso é legal. É top Muito demais. E questão de marketing, né? Eu não sei como é que funciona, né? Como é que funciona o marketing, mas vocês têm esse trabalho também? Lá de marketing, às vezes de rede social, ou até mesmo regional. Vocês pensam nisso também ou é mais orgânico, mais indicação? Pois é, o nosso ficou muito orgânico. A gente trabalha hoje com um portal imobiliário. Então, assim, acabou que os portais, eles nos deu uma força muito grande para poder fazer a transação imobiliária. Hoje a gente não mexe muito no Instagram. É uma deficiência, confesso, que realmente a gente precisa mexer mais. E eu acho que o digital, ele é muito importante. Mas muito além do digital, eu tenho aprendido e venho aprendendo cada vez mais que o mercado, cara, assim, tem o digital, é bom, não é ruim, eu acredito que seja muito bom. Só que a gente tem um fruto numa árvore que ele é muito mais precioso. É o fruto do cliente que ele te referencia. Qual foi a última vez que vocês receberam uma ligação de uma empresa que vocês fizeram algum serviço, ou fizeram não, né, que vocês receberam algum serviço dela, prestaram um serviço para vocês, ligando pedindo referência? Ou essa chave, essa aqui, vou vender depois, hein? Faz o corte aí e vende assim depois, hein? Brincadeira, gente. Mas qual foi a última vez? Muitas das vezes, a gente está tentando brigar pelo mesmo cliente que, às vezes, os nossos outros parceiros estão brigando. Cara, é aquele cliente que fechou com vocês que gostou do seu atendimento. Porque eu acredito que o atendimento seja muito bom de muitas empresas, né? Muitas empresas têm um atendimento muito bom. Eu acredito nisso. Né? Não são todas, infelizmente. A gente sabe que nem todas as empresas têm um bom atendimento, mas na maioria você tem um bom atendimento. Se o cliente gostou, por que não pedir referência? Por que não pedir ele uma referência? Fala, cara, me dá. O Flávio Augusto fala isso no treinamento que eu vi dele recente. Ele falando disso. Ele fala, cara, ele ensinando como é que vende. Não vendeu? Lá no vídeo ele fala assim, na ligação, ele fala assim, abre o seu WhatsApp aí. Aí pede pra você abrir, agora chama 10 pessoas aí. Beleza, agora copia esse link aqui para essas 10 pessoas que estão aí com você. Ele manda você referenciar ele 10 pessoas. E é onde o WhatsApp, né, que é dele, o WhatsApp, né, o WhatsApp que é dele. E aí ele estourou muito no WhatsApp nessa época por conta disso. Então, assim, referenciar as pessoas, trazer as pessoas como referência, como você perguntou do marketing, eu trabalho muito com indicação. Óbvio, a gente tem um marketing, né, um portal, né, no caso, que trabalho, mas eu quero mudar o processo da minha empresa. Trabalhar por indicação, referência. Não é nem indicação, referenciar. Fechou o negócio? Beleza, cliente, me referencia para uns 5, 6 pessoas que você conhece que queiram comprar imóvel, que você acha que tem condição ou tem interesse em comprar um imóvel. Cara, sempre tem alguém na sua agenda ali que você sabe assim, pô, esse aqui acho que tem uma condição legal de comprar. Me dá o cliente, deixa eu tentar trabalhar com ele. Mais fácil, né? Tem referência, né? É referência. É um marketing grátis. E eu acho que essa maneira é interessante de trabalhar, porque hoje em dia tem aquele negócio de videochamada, né? Que eles mostram o imóvel em videochamada. O processo é totalmente online. Eu acredito, talvez venda muito. Mas pra mim, eu não compraria um imóvel que eu não vi, que eu não apertei a mão de ninguém. Por mais que possa vender, mas eu acho que pessoas com o meu tipo compraria dessa forma. Você acha que a pessoa apresenta a empresa de forma mais orgânica ali, humanizada, né? Né? Exato. Mas você acha que o mercado está mudando? Porque eu mesmo comprei um carro. Mas aí eu comprei um carro zero, sem ir na concessionária, sem andar no carro. Só escolhi a cor. Falei aqui, a vendedora aqui, você é doido? É o primeiro cliente que compra um carro comigo e não vem nem andar no carro. Nem viu o carro, nem andar. Nem viu o carro. Falei, eu quero esse carro assim, dessa cor. E que dia que chega da montadora aí? Só me fala o dia, daqui 20 dias. Então daqui 20 dias eu busco.
Mas você faria de novo? Demais, velho. É um carro que você já conhecia? Andei uma vez. Mas você já conhecia? Eu já conhecia. Eu... E tipo pesquisei aqui, na ó. internet, tal, tipo tal. iPhone. Você compra na internet. É isso sem mesmo. ver. Porque é novo, é zero, tem garantia, tá tudo certo. É igual construtora. Por que as construtoras vendem muito um projeto de sonho? A construtora não vende imóvel. Construtora grande, eu falo, essas grandes construtoras, elas não vendem imóvel, elas vendem um projeto de sonho. Por quê? Qual que é a ideia deles? Eles vão ali, te levam no decorado, você vê um decorado e pronto, acabou. Eles te vendem, vai ser construído ali. Exato. E querendo ou não, todo mundo já sabe como é aquele formato, não vou falar não mais construtoras grandes aí, aquele formato de apartamento, 2 quartos, cozinha, que se você quiser quebrar a parede ou deixar... Daquele mesmo formato ali, que não vai mudar nada. Só que eu acho que casa, cara, pra você comprar é mais ambiente. complexo. Você tem que ir, ver o ambiente. Falando nisso, Perfil, né? tem, assim, a gente sabe que carro, às vezes, né, parece uma música ali, Camaro amarela e valoriza, vira tendência. Agora, questão de imóvel. Existe uma tendência, às vezes, de imóvel? Apartamento, esse apartamento vende muito. Nessa época aqui está vendendo muito. Essa casa aí, germinada, está na tendência. Existe isso ou é mais oportunidade mesmo? Tem os bairros que vão tendenciando, né? A gente vai ver alguns bairros que eles estão crescendo e eles vão ficando realmente como tendência. Aí começa as pessoas buscarem, procurarem muito, e o preço eleva depois. Aqui em Contagem nós temos de exemplo o Europa. Não sei se vocês lembram da Europa há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Cara, era mato aquilo ali. Mato, literalmente mato. O pessoal tinha fazenda, sítio, chácarazinhas pequenas. Hoje você vai no bairro Europa, assim, 100% construído praticamente. É poucos lotes você vê lá. Então, ele vai tendenciando. Então, começa a construir e vai tendenciando. Um perfil específico, assim, tá em auge? Depende. Depende muito porque se a demanda está, a procura está alta para aquele tipo de produto, aí realmente você vai ter uma pegada maior. Por exemplo, São Paulo Estúdio é uma pegada muito forte já, não é de agora, isso é de muitos anos para cá. Estúdio em BH agora tem o quê? Sei lá, uns 8, 10 anos que começou a estúdio ser uma febre de construtoras fazerem muito estúdio. Mas em BH isso já roda mais de 20 anos, talvez. Entende? Então, aqui o que é a moda, talvez? É a demanda das pessoas. Inclusive, assim, a venda, ela acontece de acordo com uma demanda que a pessoa tem. Porque se não tivesse demanda para estúdio em Belo Horizonte, não estaria sendo construído prédios com estúdios. Então, a demanda vem, as construtoras enxergam, eles vão e fazem um produto para o cliente de acordo com a demanda das pessoas. Então, assim, o que é o auge hoje do momento que eu vejo? Casa, apartamento, acho que estão normais. É esses estúdios, porque os preços elevados em áreas nobres em Belo Horizonte. Contagem até que não pegou muito ainda não. Não sei se é por causa do polo industrial nosso, é muito fraco, não tem, né, um polo comercial, não é um polo tão forte, mas Contagem não pegou Mas não. você consegue ver algum bairro aqui em Contagem que você já, opa, esse bairro aqui tem algo que ele pode dar bom, pode valorizar, ou ainda não tem nenhum que você consiga... Eu vejo que o Colonial e Tropical, região do Colonial e Tropical, assim, vai depender muito de prefeitura. Se a prefeitura incentivar a regularização, porque ela é o seguinte, né, não sei se vocês conhecem muito bem a região ali do Colonial Tropical, eram fazendas. Então, assim, fazendas de 10 mil metros, 20 mil metros, então eles foram chacreando na época. Só que eram chácaras de 1.000, 2.000 metros. Contrato compra e venda ali, né? Só que das chácaras viraram lotes. Então, assim, veio fazenda, chácara, lote. Por isso que lá tem muita chácara de 2 mil metros, mas também tem lote 360 metros, né, que é o padrão nossa região. Então, assim, eu vejo que se a nossa prefeitura investir na região com infraestrutura, para a região do Colonial, Tropical, puxando um pouco Sapucaias ali também, Quintas, os Quintas, né, que tem ali em cima, eu acredito que seja a região que valoriza muito, que tem essa tendência. Mas se a prefeitura investir em infraestrutura, se não investir, não adianta. Tem que investir em infraestrutura ali. Aí eu acho que dá uma valorizada. Porque é antigo ali. É antigo e tem muita terra ainda ali. Dá espaço para crescer, tem muito né? espaço, eu acredito que tem muito espaço. No portfólio de sua empresa, você vê localização ou você vê, vamos dizer assim, luxo do apartamento ou da casa? Ou você olha muito localização para você ter ela no seu portfólio? Você pega tudo que aparece ou você seleciona? Então, nós mudamos dentro dessa virada de ano agora, nós mudamos um pouco o processo. A ideia nossa era tudo. O que vem, vamos embora, vamos vender. Só que quem quer tudo não quer nada. Então a gente entendeu isso, que, cara, não adianta trabalhar com todos os produtos e todos os perfis. Vamos regionalizar e centralizar. Então hoje nosso foco de atuação ele é daqui da região do Inconfidentes, puxando Inconfidentes, Barra Amazonas Industrial,
indo até um Água Branca, centro de Contagem, voltando ali um Bernardo Monteiro Fonte Grande e fechando de novo região do Riacho aqui, Industrial e Confidência, enfim. Então faz esse meio e perfis de atuação. Imóveis de 300 até 800 mil é o nosso foco de atuação. Nós não atuamos com imóveis mais baixo valor e nem imóveis acima de valor. Ah, galera, se chegar um cliente querer anunciar um imóvel acima desse valor, você anuncia? Eu anuncio, mas eu não dou foco. Meu foco é de 300 a 800 mil. Qual o perfil? Todos. Porque uma pessoa que alugaria uma casa, aluga uma cobertura, então não tem perfil, tem preço. Se o preço for pareado, vai acontecer. Então, na venda, é a mesma coisa. Então, se o cara vai comprar uma casa, o cliente ele compra uma casa de 700 ou uma cobertura de 700, cara, para ele tanto faz. Vai depender do gosto e da vontade. Igual o Pablo tinha essa vontade de morar em casa. Então, foi para casa, né? Top demais. Aqui, agora, vamos lá. Chegamos no momento da negociação, tá? O que você considera o diferencial da sua empresa para fechar um negócio? Eu acredito que seja o atendimento nosso. Acredito não, tenho certeza. Eu vejo que o nosso gerente, porque hoje eu tenho uma esteira, meu processo funciona de forma de esteira. O corretor faz o atendimento, ele traz a proposta na mesa e nosso gerente faz a negociação. Então, o que eu acredito? Acredito não, tenho certeza, né? O que é o diferencial nosso? É fazer a negociação dar certo, boa para ambas as partes. A gente tem essa influência forte para fazer a negociação ficar boa para os dois lados. Tanto quem está comprando, tanto quem está vendendo. O nosso foco principal é esse. Então, diferencial, tratativa da negociação e o acompanhamento durante a negociação. Acho que é um diferencial nosso. Muito bom. Bacana demais. Pode falar. Pode? E você tem um perfil de cliente ideal? Perfil de cliente ideal? A gente gosta de falar aqui se você já demitiu algum cliente. Vários. Não tem um que não responde. Cara, eu falo que assim, tem que contar algumas histórias, não tem jeito, não posso falar nomes, mas assim, posso contar a história, né? Pode, Então, tá tranquilo, deve. devo contar, né? Cara, já tive cliente que chegou assim no escritório, eu quero comprar uma casa de 1 milhão. Beleza, legal, vamos olhar. Aí, vamos pegar a condição. Eu entendo que às vezes a pessoa tem um sonho, uma vontade, uma necessidade, um desejo, né? Mas, vamos trabalhar na condição. E eu olhei, peguei a condição da pessoa e falei, cara, pela sua condição que eu estou vendo aqui, você vai conseguir um financiamento de uns 150 mil. Os outros 850, você tem 850, você tem de entrada para dar no imóvel de 1 milhão, né? Não, tenho não, eu quero com esse valor. Eu falei, meu amigo, eu não tenho para te atender. Não, mas eu quero. Eu falei, então você me desculpa, eu não consigo te atender. Eu dispensei, eu não vou ficar dando ligar, não vou, você tá doido. Aí o cara, eu quero, não adianta. Teve outro caso, eu até comento isso com o pessoal lá no escritório também, assim, eu acredito muito na fé das pessoas e eu gosto muito disso, quando você tem uma fé, uma crença que você fala, cara, eu consigo, eu acho muito legal, eu gosto muito. Só que às vezes a gente tem que ter um pouco de, vamos dizer assim, uma noção também. De realidade? Uma realidade. Eu acho que tem que ter uma noção da realidade. Eu atendi uma cliente uma vez, que ela visitou uma casa comigo de 800 mil na Europa, e ela falou assim, não, eu vim, visitei a casa, gostei, no outro dia eu perguntei. Tentei formalizar uma negociação com ela no ato, né? A gente sempre faz isso, é o nosso pitch de venda ali, na hora do momento, de pegar a formalização da proposta, e ela não formalizou, beleza, fui embora, liguei para ela no outro dia, pra gente tentar formalizar, ela falou, eu não tenho R$1 de entrada, não tenho dinheiro nenhum, e eu recebo em torno, falou, o salário dela é um pouco mais baixo, então eu recebo um pouco disso, eu quero comprar um imóvel. Eu falei, infelizmente, primeiro, que eu já tinha avisado ele, esse imóvel não dá financiamento, que ele não tem a documentação necessária para dar o financiamento, né? Ela falou, mas eu vou comprar, Deus me deu um sinal. Eu falei, cara, eu acho muito legal, eu também sou cristão, então eu falei, acho muito legal disso, mas vamos ter um pouco mais de realidade. E aí é um cliente também que eu dispensei, eu falei, cara, eu não posso atender esse cliente, assim, tem que ter um pouquinho da realidade. Eu falei, cara, se Deus abençoar, tomara, espero que você aumente muito sua renda, tem junto uma entrada muito alta para você comprar um imóvel desse jeito que você está procurando. E acho que consegue, sim, eu consigo. Mas não, às vezes naquele momento não era o momento dela. Mas é a questão do planejamento, né? É o planejamento. Eu costumo falar isso. E você tem que, não adianta só profetizar, não. Tem muito ateu aí passando em prova aí, que crente falando, por que passou? Por que estudou, irmão? Passou porque estudou. Muito na meritocracia. Então, assim, vou dar um exemplo. Eu fico dando exemplo de emagrecer, o Kaique acha que é pra isso, mas não é pra você não, Kaique. Vamos supor, o Kaique tá com 120 quilos. Ele quer chegar a 100, perder 20 quilos. Ele vai perder 20 quilos de hoje para amanhã? Não vai. É um processo. Então, primeira coisa, prazo. Tem que ser um prazo que você
que seja viável. Primeira coisa. Então, a mulher quer comprar o cara quer comprar uma casa de 1 milhão, beleza. Hoje não tem condição, mas e daqui 5 anos? Ele usando metodologia e estratégia certa para ele persistindo. Agora, igual você falou agora, quando o cara tá fora da realidade, a gente vive é o hoje, né? A empresa vive o hoje. Eu não posso contar com um cara com um planejamento de 5 anos para ele vir comprar. Então você tem que, infelizmente, né? Ou felizmente, você tem que deixar isso de lado e focar no hoje, porque no final da conta, os boletos vão chegar no final do mês. Eu tenho que pagar eles de todo jeito, então não adianta, cara. Eu tenho que trazer, limitar, igual você falou, separar o que é o cliente ideal com o cliente que não é ideal. Então, acho que é isso. Esse cliente não é ideal. O cliente chega ali muito sonhador e tudo, não é ideal. É bom o cliente já vem na realidade. Aí esse é o cliente ideal. Para mim, o cliente ideal hoje é o cliente que está fazendo a segunda aquisição. Porque para mim ele é um cliente ideal. Ele já sabe dos processos, ele já entende um pouco mais do processo. Te custa menos tempo, vamos dizer assim. Menos tempo. Não que o outro não seja um perfil ruim. Eu já trabalhei muito com o público um pouco mais baixo, móvel de 100 e pouco, 200 e pouco. Inclusive, até recentemente, a gente estava trabalhando. Mas não é um público que eu quero por conta da metodologia que a gente vem aplicando. Então, assim, o trabalho que a gente vem aplicando dessa recorrência de indicações e tudo, ele vai ser mais fundamental, que a gente percebeu, ele vai ser mais viável, né, nesse público de 300 a 800. Porque, poderia falar, vamos colocar imóvel de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? Se for olhar por questão de valor, é muito melhor vender um imóvel de 1 milhão. Mas não é sobre o preço do imóvel. Então, é sobre o processo de trabalho que a gente está fazendo, dentro da região, dentro da atuação que a gente já faz e dentro do nosso histórico de venda, que é o principal. E assim, pelo que eu entendo, posso estar até errado, você me corrija se eu estiver errado, galera. Mas a gente entende que a pessoa que compra um imóvel, por exemplo, um apartamento da MRV, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ela vai comprar aquele apartamento e provavelmente vai pagar ele a vida inteira e a chance dela vender aquele apartamento é quase zero, né? E ela adquirir outro também. Agora é diferente de alguém que compra uma casa. Às vezes o cara quer uma casa de 1 milhão e ele tem condição, ele compra, aí ele tem uma experiência ali, daqui 2 anos, não, quero ter uma experiência agora morando numa cobertura. Aí vende, faz aquela transição, fala que é a permuta. Pode acontecer muito mais, né? Recorrência para um cliente assim, né? E digo mais que isso, que às vezes um cliente de um apartamento que vai comprar do imóvel de 120 mil, ele não vai dar valor àquela experiência que você está proporcionando. Talvez uma pessoa de mais alto padrão, ela vai entender mais o seu processo, vai saber valorizar a experiência que você está proporcionando para ela naquela compra daquele imóvel. Né? Exatamente. Aí vem um ponto que a gente, como empresário, a gente também tem que entender. É valorizar o nosso trabalho. Onde você quer estar. Exatamente. É valorizar o meu trabalho. Então, não é que eu vou desmerecer esse perfil de cliente. Não, eu estou valorizando o meu trabalho. Hoje, esse perfil de cliente não consegue pagar pelo conhecimento. Porque o que eu entendo? Eu entendo assim. Eu estava em São Paulo agora, igual eu falei. Paguei 5 mil e pouquinho para estar numa imersão. Fechei a mentoria de 70 mil reais. Eu estou investindo no meu conhecimento. Então, o meu conhecimento ele é caro. Esse perfil, talvez, de imóvel de um pouco mais baixo valor, ele não tem condição de pagar pelo meu conhecimento. É igual você vai em alguns restaurantes que estão mais gastronômicos, você vai pagar mais caro. A comida é a mesma. Mas você vai pagar mais caro pelo quê? A experiência. Exato. Então é a mesma coisa do meu trabalho. Se eu estou elevando o meu público é porque eu já estou investindo dentro do meu perfil de atuação. Então também eu quero essa valorização comigo. Eu não posso estar fazendo o melhor trabalho, acompanhamento, investindo na imagem, investindo no conhecimento, investindo em muitas coisas e continuar entregando a mesma coisa. Aí não dá, né? Aí a conta não fecha no final do mês. Então é uma questão disso. Você parou para fazer essa análise quando você sentou e viu que você estava gastando muita energia com coisas que não estava dando retorno? Eu estava cansado. Eu falei, cara, eu faço. Não chega, não vai. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu falei, Deus, me dá uma luz, por favor. Eu preciso identificar o que está acontecendo, porque dessa forma está inviável para trabalhar. Né? A conta está fechando muito 0 a 0, não está batendo. E aí vem um desgaste emocional, aquele trabalho. Eu falei, não, tá errado. E aí foi onde a gente começou a fazer os números, a análise. Eu costumo falar que o cliente barato sai caro. É o que mais dá dor de cabeça. Barato sai caro, isso é verdade. Eu concordo com essa frase. Muito boa. Não, levando aí, você falando que cliente barato sai caro, eu queria te fazer uma pergunta, se o barato realmente sai caro. Tem aplicativos aí que prometem vender imóveis sem corretor. Eu acredito que essa pessoa que dá valor para esse tipo de serviço não daria valor para sua prestação, né? Eu falo, fecha. Numa boa, fecha. Na hora que vinha vamos dizer assim, a bronca lá na frente, aí o prejuízo é muito maior. E eu já vi vários casos, não aconteceu comigo. Teve um que aconteceu comigo, a gente resolveu na época, foi pequeno,
Mas eu já vi vários casos de compra e venda de imóvel. Por quê? Eu vou explicar para vocês e para o pessoal também entender, quem às vezes é um pouco mais leigo no assunto. A compra e venda, ela é muito mais... Eu não vou saber explicar em termos jurídicos, mas em termos mais técnicos do usual nosso diário é o seguinte. Vamos supor, o cara que está me vendendo você está vendendo seu imóvel. Estou comprando seu imóvel. Eu estou comprando. Só que você está com a dívida trabalhista no seu nome. Eu estou fazendo isso em imobiliária, irmão. Eu vou comprar do seu imóvel, vou te pagar ele à vista, ou financiado que seja, vou te pagar ele à vista e não olhei nada de documentação. O cartório, a escritura, na hora de tirar uma escritura no cartório, né, a transferência da documentação, o cartório não está nem aí como é que eu estou transacionando. Ele só quer receber o dele e pronto, acabou. Resumindo, comprei seu imóvel, se você tiver com uma dívida trabalhista hoje no ato que eu comprei de você, e essa dívida trabalhista, um juiz decretar, igual eu falei, eu não estou usando termos muito técnicos, na verdade eu falei que técnicos não estou usando termos técnicos, estou usando mais termos práticos, né? Se um juiz voltar e falar assim, manda voltar esse imóvel, você tem um processo judicial no seu nome, ele faz a varredura desde o dia do início do processo até no dia da execução. Executou hoje, estou sem imóvel no nome, está limpo. Não está limpo, não. Ele olha desde o dia da execução. Tudo que foi de bens no seu nome desde o início do processo até o dia da execução, Por mais que já esteja vendido, volta. manda voltar, manda ligar, vai para o Galhardo. O Galhardo perde o imóvel, aí eu tenho que entrar na justiça contra o Kaique para buscar meu dinheiro. Aí já é um problema meu. Porque foi falta de informação minha de não ter olhado a documentação necessária. Ah, é comum acontecer? Demais. É muito comum. Muito comum. Já vi casos também de vendedor de imóvel que está com o nome restrito. Hoje não tem mais tanto, não, mas já teve mais no passado. O vendedor do imóvel, que quem está comprando não pode ter restrição. Fato. Isso todo mundo sabe. Não pode ter o nome sujo ali, né? Restrição. Mas quem está vendendo era uma novidade para as pessoas. Se ele está vendendo, qual que é o problema dele ter uma restrição no nome dele? Não podia ter. Aí eles têm mudado algumas regrinhas recentes, mas no passado não podia ter. E aí a pessoa pegava, beleza. Aí voltando na transação, voltando uma simulação de uma transação. Comprei um imóvel pago, bonitinho, perfeito. Pedi um sinal, imóvel 1 milhão, beleza, te deu um sinal de 200 mil ali, normalmente é 20%, né, que a gente coloca em contrato, 20% de sinal. Deu 200 mil na conta do pago, beleza. Não olhei a documentação, vamos fazer um financiamento? Vamos. Isso é mais para o imóvel financiado, tá? Essa porcentagem que tinha. O vendedor ele podia ter até 5% do valor do imóvel de restrição no nome, ou seja, 50 mil que ele poderia ter. O Pablo poderia ter 50 mil de restrição. Só que o Pablo tinha, exemplo, mais de 500 mil de restrição no nome, fechou a empresa, exemplo, aí, enfim, tá, uma restrição mais de 500 mil. O banco não aceita o imóvel como garantia, porque você está com restrição do seu nome. Resumindo, na hora que eu entro com o processo, não deu certo, Pablo, me devolve os 200 mil lá que eu te dei de sinal, já gastei. E aí, como é que faz? Aí pronto, é processo. Então, a imobiliária hoje, nosso processo hoje faz muito isso. Segura, o dinheiro não faz, nós não fazemos transferências enquanto não tiver 100% garantido da transação. Falando do processo, como funciona? Até mesmo eu sou um pouco leigo nisso. A transação do início ao fim de uma aquisição de um imóvel. O processo, você consegue falar pra gente? Vou falar, porque ele é rápido, na verdade, só para não é tão delongado, ele é rápido, mas existem 3 etapas, vou falar 4 etapas, o processo à vista e o processo financiado. Primeira etapa, já escolheu o imóvel, né? Enfim, escolheu o imóvel, definiu o imóvel. Primeira etapa, aprovação de crédito. Então, aprovou o crédito, eu gosto de aprovar o crédito antes, na verdade. O nosso processo é aprovar antes de encontrar o imóvel, porque eu já tenho mais assertividade, eu já vou mais preciso, porque às vezes o cliente quer um imóvel, um exemplo, de 500 mil, aí eu aprovo o crédito dele, aprovo ele em, 400. Aí ele não tem uns 100 mil da diferença, aí frustra. Então eu prefiro, vamos aprovar, aprovação, pronto. Isso aqui que você consegue? Então agora vamos procurar o produto de acordo com o que você tem de crédito no mercado, para ser mais assertivo. Eu gosto de fazer assim. Mas, vamos dizer assim, no mercado atual, o pessoal atua muito assim. Crédito, aprovação de crédito, depois o engenheiro engenheiro do banco vai no imóvel fazer avaliação, no imóvel financiado. Depois vem parte documental, né, documentação do banco, comprador, vendedor, parte mais documental. Depois vem a assinatura do contrato do banco, que a gente fala muito escritura. No nosso mercado, do usuário, escritura. Na verdade, ele é um contrato de financiamento imobiliário. Ele tem força de escritura pública. Ele não é a escritura, ele tem força de escritura. Basicamente, é a escritura também do mesmo jeito, né? Depois a gente leva para registrar esse imóvel. Então, a aprovação de crédito, engenheiro do imóvel, contrato de financiamento,
Depois você paga o ITBI para a prefeitura, Imposto de Transação Bens Imóveis, que é o imposto que você paga para a prefeitura para transferência de qualquer produto, qualquer bem imóvel que você for transacionar, você tem que pagar esse imposto à prefeitura, depois você paga para registrar. Então são esses 5 processos aí, basicamente, que você tem, essas 5 etapas que você passa na hora de comprar um imóvel. Então, assim, bem básico explicando. Prazo médio para essa compra financiada, uns 60 dias. Então não é demorado. Não. É rápido. 60 a 90 dias, dependendo. O à vista é mais rápido. À vista é 30 dias, aí já está finalizado. Já tá tudo certo. Ah, tá. Se for no... Se for no cash. Não é só dar o dinheiro também, Tom, pegou, não. Não, quem dera se fosse. Nossa, muito mais rápido. Toma aqui, o dinheiro já pegou e tal. A gente tem um pouquinho de delay nesse processo, Isso que eu prefeitura, ia falar, cartório. né, cara? Porque um carro hoje, antigamente era burocrático, hoje é muito rápido, né? Você vai ali na carteira No Gov, né? Gov ali Já rapidinho, já no mesmo faz. momento, só faz história 2 dias. Eu vendi um Tá carro resolvido. assim, eu fiquei louco, cara. Falei, que isso? Você quer fácil demais, rapaz? Não precisa ir no cartório mais. Não precisa. Vou virar Que despachante. isso, vou virar despachante. Boa. Aqui, como é que você faz pra você, talvez, treinar o seu vendedor ali? Porque tem vendedor que é chato, cara. Te liga, insiste. Você procura ter um portfólio maior de cliente ou você procura divulgar a sua empresa para ela o dia inteiro tá recebendo leads ali, né? Como é que você faz para não ter aquele vendedor chato toda hora, insistindo, de noite e de dia? Pô, boa pergunta, gostei dessa. É até uma metodologia que eu uso no atendimento, nas ligações diárias lá no escritório. Como é que funciona? O cliente ele entra em contato, eu divulgo os meus imóveis na internet, que é nos portais, né? Igual eu falei, portal imobiliário, que não sei se pode falar o nome, mas enfim, nos portais, eu divulgo lá nos portais. O cliente ele chega para a gente na imobiliária. Eu ligo para o cliente de uma forma que eu já conduzo a negociação, ele que entrou em contato. Quem clicou no formulário no site não foi a imobiliária, foi ele que clicou no formulário. Então eu não peço licença, desculpa tá te incomodando. Não vou pedir desculpa tá te incomodando, porque é ele que entrou em contato comigo. Então eu já vou incisivo na ligação, já ligo pro cara 2, 3 vezes até ele atender. Eu sou muito a favor da ligação. Tem imobiliário que você não gosta, não. Fala, mensagem. Não, eu gosto da ligação, cara. Porque, às vezes, na mensagem, você fica ali 3 dias pra você resolver o que você resolve em, 10 minutos na ligação. Então, sou muito a favor da ligação. Então, assim, eu ligo pro cliente de imediato já para poder fazer isso. Óbvio, tem uns que falam assim, pô, que chatice, tá me ligando 3 vezes seguida. Eu falo, meu amigo, eu tô precisando falar com você. Aí, eu já entro com ele já na mensagem. Quando ele manda a mensagem, pô, que chatice, tá me ligando. A gente já retorna a mensagem. Eu estou apenas retornando um contato que você fez pelo portal. Exato. E naquele momento, ele tá naquela procura ali. Então, tipo assim, a culpa não é minha, eu não tô sendo Porque até chato. porque você não pode perder o time, né? Porque vamos supor, ele entrou ontem de noite. Você viu lá no portal, no caso amanhã. Cara, amanhã você tem que ficar o dia inteiro atrás dele, porque ele tá naquela ânsia ali de quente, querer. né? Passou uma Ele tá semana, quente. ele já não. Já talvez ele não quer mais, entendeu? Assim, nós não pegamos lista fria. Vamos pegar aquele cliente que entrou em contato há 1 ano atrás. Não, nós não trabalhamos com lista fria, lista quente, que é o cliente que entrou em contato ou na noite anterior, ou durante o dia ali, é cliente quente. Então, não diminui tem muito a chance de... Com certeza. Você fala dele travar, né? Exato. Dele reclamar? Com certeza. E na sua trajetória, como nesse ramo de imobiliário, né? Você tem algum mentor, alguma inspiração? Alguém que já te motiva? Na imobiliária, cara, não tenho. No ramo imobiliário, não. Eu tenho uma pessoa que eu sigo muita referência, Flávio Augusto, eu gosto muito. Óbvio, nunca tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, mas... Ele tá cobrando barato, só. É barato? O almoço dele é R$1 milhão. Nossa senhora, você tá doido, hein? Que almoço caro, né, rapaz? Você tá Você viu a doido. história que falou Não. do almoço? Ele falou que cobrou R$1 milhão. Cada assessoria dele falou que tem um empresário que tá querendo almoçar com você aqui em Orlando. Nos Estados Unidos? Lá em Orlando? Sim. Não, então você já sabe. Já sei da história. Você Mas sabe pode da contar história? de novo. Conta de novo, pô. A galera vai gostar da história. E aí, cara? Ele chegou, não, quer almoçar comigo? É R$1 milhão. Aí dizer que foi pra casa, né? E ficou, nossa, cara, acho que eu peguei pesado. É isso mesmo, é isso mesmo. R$1 milhão. Quer saber? Eu vou pra esse almoço e se eu conversar com ele, ele falar que não, já vou pra devolver o Pix dele. É isso mesmo. é Aí isso o mesmo. cara começou a conversar com ele, chegou lá e tal. Aí resumindo, o cara tinha um problema tributário, questão de tributo, era mudar, ajustar algumas coisas. Aí na conversa eles ajustou, ia dar um resultado pro cara de 9 milhões a mais por ano. Aí ele, poxa, velho,
Cobrei barato. Cara, mas você pegando o Flávio Augusto... Isso Ele mesmo, é fera, o né? Gabriel é fera demais. Você tá E doido, realmente, cara você é parar fera. pra pensar, é cobrar barato mesmo. É cobrar Por barato. exemplo, a gente aqui, um tem a agregar ao outro. Sim, Você tá numa roda com o Flávio Augusto, meu irmão? Não. É só ele que tem a agregar. é outra história. É aquele Você negócio, fica né? calado ali, Eu ó, vi- deixa eu ouvir. Eu ouvi não sei quem foi que falou, o seguinte, gente, vocês têm que fazer network com quem tá do tamanho de vocês. Que é onde vocês vão conseguir trocar e crescer junto. Porque, por exemplo, o cara que é milionário, ele vai querer fazer negócio com milionários. A realidade é essa. Ele não vai descer degrau pra ele te Nós- puxar junto. Vocês vão Nós ter que vamos ir fazer junto. negócio com milionário. O bilionário, velho, já tá na mente do bilhão. Então ele tem mais acrescentado que a gente nos caras. Que a mente dos caras. Obviamente, eu acho que ninguém é desprezível, né? Não. Todo mundo pode ensinar alguma Sim. coisa. A gente pode aprender com qualquer pessoa. Mas nesse ramo, os caras já são casca grossa, já são os empreendedor faixa preta. Vamos dizer assim, os empresários faixa preta. Então os caras ali, eles que movimentam o mercado. Você vê aí a bolsa de valor. Os caras já sabem tudo, só. O que Vai vai acontecer, movimentar? que não vai Não, porque também. é eles que movimentam É eles que movimentam, o né? jogo. Então, E pra nós eles é aqui- mais fácil. Nós só fica igual o Medina, só surfando a onda que eles mandam. É verdade. Porque você virar pro cara, por exemplo, virar pro Flávio Augusto da vida, falou, Flávio Augusto, não, que eu tô querendo montar mais 2 imobiliárias. Ele falou, meu irmão, eu tenho uma construtora que constrói 1000 apartamentos por dia. Eu falo, nossa senhora, que isso? Desculpa aí, irmão. Só 500 franquias. Não, só 500 franquias disso, não sei mais do que, tantos sócios. Não, desculpa, cara. Eu queria montar só 2 imobiliárias. assim, dá ousadia. É, Cara, e levando É isso, difícil. eu vou trazer um pouquinho ali pra educação financeira. Porque eu acho que Boa. é pesado essa. quando alguém está desregulado financeiramente, eu acho que isso tem um impacto grande até na vida profissional. Você com sua equipe já teve algum caso que você viu que a pessoa era totalmente descontrolada financeiramente ou até mesmo emocionalmente, e com ela descontrole emocional, a gente leva ali para emoção, né? Igual no último podcast a gente falou muito A Miriam, sobre né? a emoção com o dinheiro. Teve problemas no trabalho dele? Você notou isso? Não tive, eu tenho. É normal, é normal. É. Eu acho que a venda é frustração, cara. Você tem que saber lidar com frases de Flávio Augusto. Você tem que aprender a lidar com frustrações. Se você aprendeu a lidar com frustrações, você consegue lidar com vendas. Então, assim, você está falando dessa parte do financeiro aí, eu vejo que as pessoas, principalmente no nosso mercado imobiliário, e não é só da minha imobiliária, várias empresas que eu vejo, várias imobiliárias, vários empresários que eu converso, eles falam, cara, o corretor, ele às vezes recebe ali uma comissão de 20 pau. Pô, tá aqui. 10 dias depois, o cara, não tem um adiantamento para me dar? Cara, às vezes recebe 30 mil numa comissão, 10, 15, 20, que às vezes é muito variável, né? Então, o cara recebe uma comissão de 10 mil ali, o cara, beleza, pô, legal, 10 mil. Às vezes o cara tava 2 meses atrasado, mas na semana seguinte recebe outra de 10, pô, o cara tá pedindo dinheiro emprestado depois, velho. Isso é muito normal. E eu te falo que, assim, isso acontece, eu acredito, tá? Não posso ter certeza, mas eu acredito que é realmente a falta da educação financeira, mas ela não vem só do nosso país em si, que nunca ensinou a gente a ter uma educação financeira, de um modo geral, mas eu acho da pessoa também correr atrás e falar, cara, deixa eu fazer o meu aqui, segurar. Por quê? Porque eu entendo que se você está sem dinheiro, meu irmão, você vai ficar com a mente assim, extremamente acelerada. E você vai tentar forçar a uma venda, e se a pessoa perceber que você está forçando uma venda com ela, não vai comprar de você. Que as pessoas detestam ser convencidas. Então, você vai frustrar. Mas ainda, então você vai tentar, aí vai chegar naquele ponto do patinar. Tentei, não consegui. Então, acredito que seja muito isso. Então, acontece hoje no escritório, acontece muito o pessoal ter isso aí, essa dificuldade de educação financeira. E na sua base, falando de gestão financeira mesmo, você teve alguém em casa que administrava bem ou você foi, não, vou procurar evoluir e... Ó, tive meu avô, cara. Meu avô... Na verdade, não sei se ele- Catireiro. o catireiro. Eu não sei se ele controlava ou se ele era pão duro mesmo. Eu não sei qual que era a realidade. Eu acho que um pouquinho dos dois. Cara, mas levando isso para a empresa, eu acho que grande parte não, a maior parte da empresa é o caixa. É o caixa. Você fazia curso quando você começou, você foi na cara e na coragem, se você já tinha um controle financeiro quando você começou. A gente acaba que não tem até hoje. Porque eu gosto muito da frase, tem gente que acha que a empresa tá fazendo, 300 mil mês. O cara já acha que ele é um cara de 300 mil mês. Não é. Isso é de faturamento. Agora, pega ali na sua divisão o que é a receita mesmo líquida ali, já é outra história.
Faturou, isso é um Exatamente. valor. Mas eu vejo que assim, eu até, igual essa vinda minha de São Paulo agora, eu tava conversando com um rapaz lá, assim, não, conversa sensacional. Ele me mostrou um ponto, dentro da mentoria que eu tô participando lá, enfim, ele me mostrou um ponto do que eles trabalharam com ele. Porque eu sou um cara, o seguinte, eu gosto de catira. Eu tive quem puxar, né? Meu avô, catireiro, pô, tá doido? Tive quem puxar. Então eu gosto muito da catira. Eu compro um carro ali, uma parcelinha ali, uma parcelinha aqui, um apartamento vendendo, né? Parcela pra mim, parcela, tá, me dá aqui um lono. Então eu sempre vou fazendo umas catiras assim. No final das contas, o que eu enxerguei é que eu tô sangrando o meu caixa. Em qual sentido? Às vezes tem meses que a conta não fecha, porque tô cheio de pequenos investimentos, que não são investimentos. Eles vão ser investimentos a longo prazo, mas eu não posso esperar a longo prazo, esperar um apartamento valorizado daqui 10 anos. Cara, eu preciso da grana agora, para fazer o dinheiro girar agora, para agora contratar mais pessoas, fazer o processo girar, para as coisas acontecerem agora. Depois eu penso em construir patrimônio. Não é agora. Agora é crescer o negócio. Tem empresas que operam em prejuízo até hoje. Se não me falha a memória, recentemente, não lembro qual foi, mas tem algumas empresas que operam, né? Grandes empresas ainda operam em prejuízo, né? Então, assim, por que eles fazem isso? Acredito que investe, o valuation da empresa só vai crescendo, pronto, agora eles param de implantar dinheiro, pronto, agora deixa o lucro começar a vir, aí vem na escala contrária, e puf, acabou, o valuation da empresa vai lá em cima. Então, eu tava meio que fazendo o caminho errado. Pô, 6 anos de empresa, já que não, vou fazer patrimônio, isso aqui, não tô fazendo nada agora não, meu irmão, é crescer o negócio. Eu enxerguei diferente. Falei, Ser um empresário rico, né? Não um rico empresário. Eu falei, cara, tem que fazer um negócio acontecer agora. Eu falei, cara, já vou começar a vender tudo. Esses negocinhos, tudo, vai tomar prejuízo, não tem problema, vou vender tudo. Quero fazer meu negócio crescer. Peguei esse dinheiro e fazer dentro do meu negócio crescer. Que aí vem, pô, não tem educação financeira, nunca teve alguém que ensinasse, que ajudasse ali, acompanhasse. Aprende da pior forma, né? Aprende da pior forma, você vai fazendo intuitivo. Ah, minha intuição mandou eu comprar aquilo. Você vai, pô, vai indo. É Pô, foda. aquele vai me dar um lucro tanto, igual você falou, daqui 10 anos. Daqui 10 anos, cara. Agora, você lembra de, curiosidade minha, de algum negócio assim que fala, cara, não vai dar certo. E deu? Tenho. Alguma negociação improvável. Você falou, não, isso aí, cara. Você vai sem expectativas nenhuma. Tenho. Você tem que ter, né? Não tem como não ter, né? Cara, eu lembro de direitinho essa negociação. O que acontece? Vou explicar só rapidamente como é que funciona a questão do financiamento. Para o banco fazer um financiamento, ele tem que ter o tal do ABITS, que as pessoas falam, né? O que é o ABITS? O ABITS nada mais é do que a documentação da prefeitura regularizando que aquele imóvel ele está em condições, ele foi construído de acordo com as regras da prefeitura. Então ele, abre aspas, é um imóvel habitável, vamos dizer assim. Beleza, vamos vender o imóvel com rápido. Primeiro, volta-se um pouco. Eu lembro do cliente, o cliente ideal e o cliente que você não sonha. Chegou um rapaz, né, amigo da mesma mulher, a gente estava lá, enfim. Chegou e conversando com a gente lá. Ah, eu quero comprar um imóvel com vocês e tal, beleza. Já era de casa, conhecido, beleza. Aí, tá, qual que é a sua renda? Aí, tá, eu recebo, exemplo, sei lá, não lembro o valor exato, mas recebo R$1.000 por mês. Eu falei, ó, R$1.000 você vai conseguir um financiamento. E querendo comprar uma casa de 300 mil. Eu falei, ó, R$1.000 você não consegue comprar muito. Você já tem imóvel no seu nome? Já tem imóvel, pago 300 e pouco de prestação. Eu falei, não, piorou, porque já comprometeu a renda dele toda. Porque na regra do banco, você pode comprometer 30% da sua renda só para financiamento. Ele já pagava 300 de prestação, já estava comprometido os 30% dos 1.000 dele, né? Estou arredondando os valores. Aí eu falei, esse cara não tem condição não. Aí meio que larguei de lado. Devolvi o cliente para a Raquel, que estava fazendo atendimento, devolvi para ela. Aí devolvi o cliente para ela e ele queria comprar esse imóvel. Pensa que não é meu tio, vai comprar comigo. Aí o pré-julgamento é foda. Aí já vem aquele negócio, é tio, é velho, né? Você imagina, é mais velho, né? O cara que no financiamento tem questão da idade, né? Quanto mais velho, menor é o prazo. Aí eu falei, já vem cara de 70. E o cara, sei lá, tinha uns 40 anos já. O comprador já tinha uns 40, meu tio. Pô, então imaginei uns 70 o tio. O tio era novo. Delegado da Polícia Civil, recebi mais de 50 pau por mês. Eu falei, puta, o cara tem condição, aí. Aí dá, né? Aí fecha a conta. Aí fecha a conta. Devolve. Putz, cara, não. Como é que é o nome da secretária lá? Hã? Que tava cuidando do caso? Como é que é o nome dela? A Raquel que tava Raquel, atendendo. devolve. Aí, rapaziada, começou a atender o cliente, então provamos, beleza. O que era pra mim um cliente ruim nessa situação, que não era ruim, não era legal, ele virou um cliente bom. Ela aprovou o crédito dele. Aí falou, putz, beleza, eu achei que não ia dar certo. E deu, provou.
Beleza, fomos pro imóvel. O imóvel que ele gostou do jeitinho que ele queria, tinha uma questão, por isso que eu falei do Habits aquela hora, ele tinha uma questão da construção. É como se fosse o seguinte, o Habits tem essa questão que foi construído de acordo com a regra da prefeitura, só que o Habits ele tem que estar a metragem exata. Exemplo, um lote de 300 metros, um exemplo, né? Um lote de 300 metros tem uma construção de 100 metros no terreno. Beleza. É como se esse imóvel fosse o seguinte, era um lote de 300 e tinha, sei lá, 250 de área construída. Mas no documento falava que era só 100. Isso, para a gente no mercado imobiliário, é improvável. Porque o engenheiro do banco vai no local. E na hora que o engenheiro chega lá, o engenheiro bate o olho e fala, mede, tá doido? Porque o banco ele aceita uma construção até 20 ou 30% a mais do que é a realidade. Se no documento está 100 metros, até 130 ele aceita. Ele passa. Passou de 130, ele fala que já não é área verbada, tem que tirar bits dessa parte, e uma loucura. Aí fomos pegar o imóvel. Imóvel 300 metros, sei lá, é mais ou menos 300 metros. No registro, 100 metros de construção que ele estava real, 250. Eu, não vai financiar. Acabou. E não vai financiar. E fiquei com isso, não vai financiar. Aí que eu larguei de vez. Falei, beleza, o crédito aprovado, mas não financia. Você tem entrada? O cliente, não tem entrada, não. Falei, não compra mesmo. Larguei. Larguei. Cara, ela pegou uma avaliação assim, mesmo, 300 mil, ela pediu um engenheiro uma avaliação de 450 mil para o cliente financiar 100% do imóvel. O engenheiro não avaliou 450 mil, passou imóvel de financiamento, liberou para ele o valor de financiamento e o valor de documentação. O cara comprou o imóvel sem R$1 de entrada, usando só o nome do tio. Eu voltei e falei assim, me dá minha comissão. Ô, venda boa, hein? Não, isso aí desde o início, né? Caraca, bicho, que loucura. Eu conto essa pra muita gente, eu conto essa, eu falo, cara, eu desacreditei. Pô, o cara recebeu R$1.000, mas chegou o tio depois que, pô, recebia, acho que é 50 mil, sei lá, é um delegado da Polícia Civil, então muita grana. Quanto saiu a prestação? Só de curiosidade. Essa foi... Não, a prestação daqui não ficou muito cara, não. Eles iam fazer um negócio no imóvel, mexer com venda de moto, um negócio assim. Aí ficou, se não me engano, R$3.000. Não ficou prestação muito alta, não. Ficou alta, não. Ficou baixinho. E assim, o negócio que eles iam montar se pagava lá, entendeu? O negócio é que ele não tinha um nome pra comprar, mas o tio tinha um nome pra comprar. Mas resolveu. Resolveu. E eu não Ficou peguei bom minha pra todo comissão. mundo. Pegou não? Não, eu não peguei. Eu descartei o cliente aí. Eu perdi a comissão. Você falou que na pandemia os juros estavam lá embaixo. Hoje em dia tá salgadinho, né? Salgadinho. A galera tá comprando muito, hein? Normal, cara. É Não mesmo? deixar de comprar. É porque o que acontece? A taxa subiu, mas o Minha Casa Minha Vida na época da pandemia, cara, tem que lembrar, não sei se era 250 o preço do imóvel, tipo, o máximo do Minha Casa Minha Vida, que aí teve na transição de governo, foi em 2000 e... A transição de governo foi 22. 22, né? Foi 2022 a transição. Na transição, antes da transição de 2022, só existiu faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, que era imóveis até 250, se não me falha a memória. Na transição 22 para 23, que aí já entrou um novo faixa do programa, que é a faixa 3, que aí subiu para 350 mil imóveis, né? Mas até a faixa 2, que vamos lá, antes de 2022, para entrar no Minha Casa Minha Vida, imóveis até 200, era 250 ou 45, tá? Se algum corretor souber aí, manda aí que depois a gente vai lembrar qual que é. Não estou lembrado ao certo. Mas é 245 mil, aqui na nossa região, porque é regional, sabe? Aí, beleza. O cara pagava na taxa para entrar no Minha Casa Minha Vida, tipo 6% ao ano. De 4% a 6% ao ano. O outro, que não estava no Minha Casa Minha Vida, estava comprando imóvel de 1 milhão, pagava os mesmos 6% ao ano. Que era na época que a Selic foi lá embaixo. Então, por que o mercado não caiu tanto? Que é a sua pergunta. Por que ele não caiu tanto? Porque o Minha Casa Minha Vida hoje, o cara está comprando imóvel, um cliente está comprando imóvel de 350 mil, o Minha Casa Minha Vida hoje está indo até 600 mil. Então, as faixas subiram e as taxas do Minha Casa Minha Vida elas são mais baixas. Então, por isso que o mercado ele não deixou de manter aquecido. Óbvio, não está igual 22, 21, 22 ali. Foi 21, 22 e 20, pouquinho de 23, se não me engano. Não está igual, mas ainda estão boas. Então, as pessoas estão comprando abraços hoje pelo Minha Casa Minha Vida. Que aí pega a taxa boa, do mesmo jeito. É porque as pessoas têm aquele preconceito, né? Não, Minha Casa Minha Vida, acha que é imóvel barato. Nada, cara, mudou, as coisas mudaram. Inclusive, eu vi uma notícia hoje de manhã, acho que o Itaú também está querendo fazer a implantação para fazer imóvel Minha Casa Minha Vida. Com dinheiro, né? A empresa que, se eu não me engano, teve o maior lucro, recorde da história aí. É o que mais lucrou no Brasil, se eu não me engano. E agora a pergunta que não quer calar.
Vamos lá. Essa que era a pergunta braba? Não, essa aí, essa é mamão com açúcar. Mas eu acho que muita gente tem dúvida. E assim, você vai poder responder tecnicamente pra gente comprar ou alugar. Cara, eu ia fazer essa pergunta agora. Não tô conectado. Essa aí eu não vou responder, não. Tô brincando. É porque no Brasil, a gente tem uma narrativa, principalmente de internet. Os gurus da internet falam assim, não compra imóvel, aluga, porque você, com aluguel, o dinheiro do imóvel você investe, pô, mas o cara que quer comprar um imóvel, ele não tem o dinheiro na mão, ele vai para a casa Minha Vida. Então, vamos lá. Essa aí tem dois cenários. Mas, pra mim, primeiro ponto, o que eu enxergo? É identificar o perfil de cada cliente. Vou dar só um exemplo. Tem um cliente meu que estava vendendo o imóvel dele, ele comprou em 2010, se não me engano, 2026, 2015. Ele comprou em 2015. Ele financiou o imóvel dele em 2015. Vou colocar os valores hipotéticos aqui só para a gente poder trabalhar, para ficar uma explicação melhor. Desculpa. Ele financiou em 2015. Ele financiou 100 mil na época. Vem pagando as prestações de lá para cá. Nós somos 26. Então, já 11 anos aí de pagamento de prestação. Quanto que você acha que esse cara está devendo no saldo devedor dele? Quanto que você acha que ele ainda deve do financiamento? Ele pegou 100 mil na época, 2015, tem 11 anos que ele paga. Quanto você acha que mais ou menos o saldo dele? Metade, se bobear, não sei. Ou mais. Quanto que é aí? Ou mais. Eu também estaria isso, mais ou menos. Se não me engano, foi 114, números exatos agora. Ele pegou 114 mil. 114 não. Ele pegou 146 mil. 146. O saldo devedor dele agora, 10 anos depois, está 142. Caiu 4 mil reais. Óbvio, modalidade de financiamento que ele pegou, que é a tal da price, que é a prestação fixa do início ao final do contrato, ela não tem uns reajustes tão legais. Se você não ir batendo de trás para frente, ela não é uma vantagem tão Resumindo, grande. ele pagou os juros e agora vai começar a pagar o... Exatamente isso aí. Por isso que eu 11 anos? 11 anos. Mas por isso que eu falo, perfil de cliente. Você pega, lembra que vocês falaram no início? Um cliente que compra imóvel, que vai morar ali a vida inteira e não vai mudar, não vai comprar outro imóvel. Esse perfil é ideal. Porque ao invés de ele estar pagando o aluguel, ele está pagando a prestação dele. Para esse cliente, com toda certeza, é financiamento, sem sombra de dúvida. Porque ele não vai mudar para o resto da vida dele, ele não tem projeção de crescimento, ele não quer expandir, ele quer ficar ali. Tá tudo bem. Agora, entre pagar um aluguel e pagar uma prestação, eu prefiro. Daqui 20 anos o imóvel é meu, 20, 30 anos o imóvel é meu. Beleza? Então tá ótimo. Para esse cliente é maravilhoso. Agora, para aquele cliente que já tem as projeções de compra, aí vem outro cenário, que eu te falei, um ponto e outro, vem um ponto da balança. Você tem educação financeira assim, das melhores, não vai para a compra do imóvel. Vai para um consórcio, fazer um consórcio para poder fazer um planejamento financeiro de compra. Não compra imóvel, por exemplo, com dinheiro à vista, no caso, ou se você tem essa educação financeira, vai para uma educação com planejamento, vai no aluguel. Por quê? Um aluguel, uma prestação hoje, ela dá em torno de 1,2% do valor do imóvel. Então, um exemplo, financiando 1 milhão, imóvel de 1 milhão. Está financiando um imóvel de 1 milhão, você vai pagar 12 mil de prestação, que é 1,2, é isso mesmo? Na matemática é isso, né? 1,2? Então, beleza. 12 mil. Esse imóvel de 1 milhão, você vai pagar ele 0,5% de aluguel. Então, vou na matemática aqui. O imóvel de 1 milhão, para me comprar financiado, eu vou pagar uma prestação de 12 mil. 12 mil. Para me alugar esse imóvel, eu vou pagar um aluguel de 5 mil. Sobra-me quanto? 7 mil. Se eu pegar esses 7 mil, fazer uma projeção, sei lá, por 10 anos, juros sobre juros, juros compostos, que aí você faz uma aplicação mais detalhada, que hoje não é minha área, eu não vou entender tanto, mas fazendo uma aplicação ponto por ponto, em 10 anos, você tem o seu muito mais que 1 milhão, você deve ter ali 1,5 milhão para lá, né? Tem que fazer as contas ali, você tem esse planejamento para poder fazer isso. Agora vem a pergunta, quem tem esse planejamento? Não tem, cara. Não adianta você falar que eu vou comprar, vou alugar, não adianta, gente. Assim, eu pelo menos não consigo fazer isso, cara. Aí você tem que fazer o quê? Vai pro financiamento mesmo, 12 mil, aí você vai, se esforça ali, se sufoca e faz. E às vezes a pessoa é mais igual a minha pegada, liberdade. Às vezes você quer morar aqui, daqui a pouco você quer ter experiência em Nova Lima, mas você quer mudar, provavelmente você deve fazer algumas mexidas em São Paulo, aí você quer ficar lá em São Paulo 4, 5 meses, tendo experiência, network, crescendo a empresa. Vai muito disso também, né? Às vezes o cara não quer comprar, mas nem comprar nem alugar. Ele quer ter a comodidade de estar onde...
E tem muito no mercado, tá? Tem muita gente que faz isso. Inclusive, grandes players aí de mercado fazem isso. Não compram casa, não, cara. Eles alugam casa, porque assim, vem um outro ponto também, esses grandes players, né? Um ponto que eles falam, enjoa da casa. Com muita facilidade. É isso que eu ia te perguntar, se no condomínios de alto padrão, o que mais dava ali, se era venda ou locação? Não, condomínio alto padrão eu não sei, eu não trabalho alto padrão, então eu não consigo te dar uma referência muito boa. Mas sim, cara, ainda, eu tô indo pra Alphaville e vou vender muito móvel lá. Mas brincadeira, mas sim, eu não peguei essa referência ainda da galera. Então eu sou um cara que eu não gosto de falar muito o que eu não conheço, não tenho propriedade. Então pra falar como eles atuam, não sei. Eu sei que eles têm, inclusive 2 palestrantes uma vez que eu fui na palestra, o Joel J mesmo falou isso uma vez, ele falou, cara, a gente enjoa muito dos imóveis. Então a gente compra e 2 anos a gente está vendendo, 2, 3 anos a gente está vendendo. Reforma, gasta aquele dinheirão, 2 anos, 3 anos vende, vai para outro condomínio, vai para outro lugar, vai para outro lugar. Então uns 2, 3 falando, mas eu ainda não tenho experiência ainda, por enquanto tô. Mas eu vou ter essa experiência. Já. Mas aí, respondendo assim, não sei se ficou muito entendido, mas é isso. Acho que depende muito do perfil. Da locação para venda, da locação para compra, e tem essa comodidade, quem gosta de mudar muito, gosta de estar ali, estar aqui, igual eu vou muito para São Paulo, tem essa liberdade de transacionar nos outros lugares. Eu acho que vale muito a pena entender o perfil para saber o que é melhor. Meu filho, vai deixar o dinheiro lá guardado ou vai comprar um imóvel? Não, vou Pelo amor Vai Deus. financiar, não. Pão quer- duro. Esse que é o famoso eu não- pão duro. eu não É o vou- pão duro? Pão duro. Seu Joel, então você Nossa, chama seu Joel. Eu vou viver como nômade. De 2 anos vou mudar. Boa. E, cara, na época da infância, nossa, bicho, nós era conhecido como cigano. É mesmo? Você Nossa, mudava eu muito? nunca vi como mudava. Isso é bom. Só que em Belo Horizonte nós moramos em 5 bairros diferentes, fomos pra Santa Luzia, mais 2. Aí de lá meus pais, agora vamos pro Rio de Janeiro. Rio? Nada a ver, cara. Foram pro Rio, velho. Aí fomos pro Rio de Foi Janeiro, mesmo. cara. Morei doideira, 9 viu? anos lá. Mas pensa num calor, Campos, Goitacazes. Achei que vocês iam falar, não, pensa no tiroteio. Né? Não, só calor, Não, lá é até entendi. tranquilo. Não, lá é mais pro interior. Entendi. Aqui, Foi roubado lá quantas vezes? Não. Graças a Deus. Nenhum, Cara, não beleza. fomos. É porque lá é mais interiorzinho, mais pacato. Meus pais, inclusive, moram lá Eles moram hoje. lá ainda? Eles estão assistindo o podcast. Ah, Eles tá são vendo? fiéis, né, cara? Exato. Então, um abraço aí, mãe, pai. Beijo pra vocês. Amo vocês. E lá é a porta do inferno, irmão. Nunca vi. Lá é 45 graus na sombra, já entende? Que Só pra isso, você, que pra você ver o nível. Mas falando aqui, agora um pouquinho, mudando um pouquinho o contexto da nossa conversa, eu queria falar um pouquinho também, Caio, que esse homem é um homem abençoado também, um homem de Deus. Amém. E eu acho é importante também a gente falar isso, porque eu acho que tá muito linkado também, né? A gente tá prosperando e tudo. A gente que acredita, né? Professa a mesma fé. Onde foi que Deus te encontrou? Você veio de uma família cristã já? Ou você foi achado no meio do percurso? Não, foi achado. Assim, a minha família é católica a vida inteira, tanto parte de mãe, parte de pai. E eu vou até contar uma coisa engraçada, que eu perguntei minhas 2 avós, que ainda são vivas, eu fiz uma pergunta para elas recentemente, sobre a Bíblia. Eu perguntei a elas assim, quantas vezes vocês já leram a Bíblia? O que você tem de entendimento da Bíblia? Pô, minha avó, a vida inteira que a gente tem, católica, trabalha na igreja, uma delas. E eu perguntei, vó, qual que é o entendimento que você tem da Bíblia? Pô, o que eu esperava ouvir? Não, vem cá que eu vou te ensinar algumas coisas. Pô, legal. Nunca li a Bíblia. Cara, eu fiquei assustado. Me confirmou mais ainda algumas coisas que eu já imaginava, mas assim, voltando ao ponto, eu nasci, fui batizado na católica, enfim, fui católica a vida inteira. No ano passado, em março do ano passado, tive alguns acontecimentos, né, comigo. Eu tive uma revelação muito forte com Deus para mim na minha vida, e uma história mesmo, assim, ele quase sentou do meu lado e me falou algumas coisas. Desde então, Experiência, uma né? experiência muito forte, foi muito forte, e assim, mudou. Lembra da cultura que eu falei da empresa? Onde muda? Aquele cara que bebia, que ficava em boteco, essas coisas, eu também estava no meio. Eu também estava lá no meio. Hoje não acontece mais, porque hoje eu não estou mais lá no meio. Eu não deixo de ir com a turma, vamos sentar no bar, cara, não deixo de ir, é minha equipe, eu preciso estar com a galera lá. Só que assim, eu não estou mais em ambientes onde eu sei que ali pode me atrair para alguma coisa mais ruim. Então eu prefiro evitar. Então assim, a galera parou, inclusive as pessoas do escritório pararam até de ir tanto. Eu não pedi ninguém para não beber, para não ficar, não pedi ninguém. Eu não falei com ninguém, não pode fazer isso até de forma nenhuma, não posso proibir isso das pessoas. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas as pessoas pararam automaticamente, foi legal. E aí, em março do ano passado, eu comecei na igreja evangélica
E eu senti que na evangélica, o meu sentimento, tá? Não é que eu tô certo, não. A gente acredita na nossa verdade. Eu entendo assim, que cada um tem a sua própria verdade. E a minha verdade é essa e eu levo ela como verdade. Que a evangélica, ela te aproxima mais de Deus. Ela te traz para mais próximo de Deus. É como se fosse o seguinte, o evangélico ali, né, vamos dizer, os crentes, eles vão ficar te vigiando. Então você, putz, cara, não posso errar isso ali. E você fica vigiando. Já o católico, cara, é solto. Vão na missa domingão, depois nós vamos sair, vão sentar ali, tomar uma e tá tudo certo. Tive uma experiência essa semana, cara. É, porque eu era esse católico. Eu fazia isso, eu saía da missa e beber, E velho. quando eu fiquei sabendo essa semana, eu achei um absurdo. Mas de fato. Pior que é verdade. Achei que era, quando eu escutei, achei que era mentira. Não, também. pô, você tá doido, essa é a realidade, velho. Aí lá, eu lembro, eu saí eu moro em Santa Cruz, morava em Santa Cruz ali, saía da paróquia Santa Cruz ali, tinha um botequinho do lado, já ia pro boteco. Tomava um café primeiro, né, pra dar uma reforçada, né. Depois pro boteco. Falei, Pra não cara, pesar não com faz você, não, sentido. tomei café Nossa, primeiro. eu tava conversando Não com um cara faz esse sentido, dia, velho. eu falei assim, cara, pô, aquela igreja ali, eu vejo que aquela igreja católica é bem movimentada ali quando eu passo ali na frente. Isso é bom pros comércios em volta, né? Tem uma sorveteria, tem uma hamburgueria. Ele é só quem se lucra bastante aquele barzinho lá na frente. Foi bom demais pra aquele barzinho lá. Ai, cara, desse jeito Ô, é Che, bom demais. com todo respeito, gente, a gente não tá aqui pra Não. puxar pra um lado pro outro, não. Vai falar dos fatos, né? É porque eu realmente fiquei esperando que eu não sabia. Tem uma sinuca ali, é foda. Cara, isso é importante, é interessante você falar, porque você mudou até a sua forma de gerir o seu negócio. Né? Sim. Mudou totalmente Mudou. o seu jeito, com certeza, de pensar, de agir, até de gerir o seu Porque negócio. tem uma explicação para isso tudo. Um dos maiores livros que eu já li na minha vida é a Bíblia, cara. Não tem outro livro igual aquele que vai te dar ensinamento. Porque o que eu entendi? Muitas das coisas que eu procurava em lugares, deixa eu ler aquele livro, deixa eu ir naquele lugar, deixa eu ver aquele ali. Cara, tudo que eu via tá na Bíblia. Não vou saber aonde agora, assim, mas tá lá, em algum lugar, tá lá. Irmão, tá tudo lá. Eu acho Manual isso da muito doideira. vida, né? É o manual da vida. Tem até uma música do Rapa, né, que fala assim, te mostra um trecho, uma passagem de um livro antigo, para te mostrar que a vida é bela e linda, dura, sofrida, caída em qualquer continente, Isso. mas boa de se viver em qualquer lugar. Cara, livro mais antigo, que ele tá falando, te mostra uma passagem de um livro antigo. Bíblia, pô. Então, assim, eu vejo que ali é o manual. Aí, voltando disso, eu acho que a evangélica me puxou mais para próximo. É lógico, a gente tem falhas ainda que queiram corrigir. Cara, eu falo isso com todo mundo. Gente, quem está assistindo aí, se está no caminho, não desviar, eu desviei, não desista, permanece, que é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo santo. A igreja, na verdade, a gente costuma falar que a igreja é o lugar dos doentes. As pessoas acham que quem tem igreja é que tô bem, nada, cara, é lugar de doente, gente, quem precisa. Quem tá bem mesmo, vai lá só para manter a paz. Mas, cara, quem tá bem tá de boa. Quem tá lá é quem tá doente. As pessoas pensam que lá tá todo mundo. O cara que tá na igreja, saiu da igreja, mas foi pro boteco, por exemplo. Cara, talvez ele tava ali tentando se converter, mas foi mais forte que ele foi. Mas ele tá tentando ali de não ir para beber, por exemplo, ou fazer outras coisas, que seja ou roubar, ou que seja qual for o pecado que cada um tem cometido. Mas ele tá ali tentando melhorar, cara. Isso é muito forte, né? Porque às vezes tem gente que se acha mais santo que o outro, né? Acha, e coloca na condição de julgar. Você coloca um Isso pedestal eu fico ali. puto. Aí fala assim, lá o cara que tava na igreja sentado no boteco bebendo. Por que ao invés de você falar, lá o cara tá no boteco bebendo, por que você não chega do lado dele e vai lá e conversa com ele? Fala assim, meu irmão, por que você tá bebendo? Tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa com você, com a sua família? Tá tudo bem? Você tá bebendo? Bora né? pra cima, dá a mão aqui, irmão. Tamo que junto. Foi? Deixa eu te entender. Não, cara, eu tô bebendo aqui porque só te deu um gole. Não, então beleza, tá tudo bem. Não, tô bebendo aqui, cara, porque minha esposa me largou, ou meu problema na empresa, que seja o motivo. O problema é que as pessoas não querem entender o motivo, elas querem ir lá e julgar. Lá o cara que tava lá na frente da igreja sentado bebendo. Se preocupa com um cisco no olho do outro, quando tem a trave, né? Então eu acho muito disso, cara. Quem é fiel na igreja, eu falo. Vai vacilar, vai cair, às vezes vai esquecer. Nossa, eu fiz errado. Cara, vai, isso é sempre normal. Mas o importante é você estar sempre consciente do que você está fazendo. E buscando melhorar, né? Buscando melhorar. Porque Pode também nós se somos seres acomodar. humanos, nós somos seres humanos. Por exemplo, quantas vezes você já pecou? Então a gente peca todo dia. Só que a gente tem que buscar mais viver pecando inconscientemente. A gente vai pedir perdão, porque quando você está ali conscientemente daquilo que é errôneo, né? Sim. Então a gente tem que viver em Basicamente constante evolução. Vamos pro bate-bola? Mas já? Bate-bola. Jogo rápido, Você tá bate-bola. doido. Mas antes, Kaique, eu quero ver com a produção
Produção, tem um brindezinho aí pro nosso convidado? Aquele brindezinho. Antes nós vamos falar, pessoal, Sim. novamente, Caio, de quem tá apoiando a gente aqui desde o início. É um projeto embrionário. Então, galera, não esquece de dar o like aí. Kaique, pede pra galera dar um like, comentar. Aqui, seguir. Depois nós vamos ver as redes sociais dele, nós vamos colocar aqui também. Eu gosto quando a galera comenta lá e vem uns embaixo e fala, nossa, nada a ver. Aí o outro que comentando, o meu entretenimento é ver as briguinhas. Você gosta do... Que isso, velho? Você gosta do circo pegando fogo? Pelo amor de Deus, viu? Eu gosto que Não, engaje. mas o Chaco tá, gente, tá comportado. É, exatamente. Então, comenta aí, inscreva-se, dá o like. E não esquece que durante a semana inteira, depois que o episódio sair, vai ficar saindo os cortes nas redes sociais, tanto no YouTube Shorts, tanto no Instagram, no Reels, né? Então, entra lá, curte e comenta pra engajar. Tem brindezinho, Pablo? Então, vamos falar um pouco antes dos nossos patrocinadores, Vamos. produção. Que a galera tá com a gente desde o início, né, Kaique? Ô, gente, eu não canso de dizer, ô, Pablo. Meu Deus do céu, como é que você anda nesse Não, trânsito? pera aí. Galera, você vai sair daqui hoje, nós vamos fazer uma lista de submissão, 5 amigos seus que tá com ar-condicionado com problema. Aí, ó, já, Tá vendo? Já pegou. não cobrou, Tá hein? vendo? Não cobrou. Tem bobeira. Já tô replicando, hein? Ah, vou cobrar. Vou fazer um contrato aqui agora. Não, é a porcentagem do serviço, É a né? porcentagem. A comissão. participação de lucro, né? Gente, ô Fábio, como é que você aguenta se você andar? Cara, eu ligo, antes o motor tá ligado, o botão da ar-condicionado já tá aceso. Você Eu não gosta, consigo. galera, de ar-condicionado? Eu ando com ar-condicionado com vidro aberto. Eu não sei nem se isso é um problema. Tem problema? Isso aí estraga alguma coisa? Não? Tem não? Zero problema. Zero problema. Sei irmão. lá, eu gosto de vidro aberto. Eu gosto de vidro aberto. Mas ao mesmo tempo eu não gosto do calor. Aí eu ligo o ar, Aí bate liga aquele o ar. ventinho gelado. Falo, "Nossa, que Aí gostoso." mistura o ar com o quente com o frio ali e fica... Fica um trem mó da hora. Não, imagina só, você sair pra uma festa, pô, vou pra uma festa ali, ou o Galhardo vem aqui, Galhardo já Galhardo todo vai suado. Galhardo vai vender uma casa lá em Nova Lima de 20 milhões. Chega lá todo suado. Ah, não, aí não tem jeito. Não tem como. jeito, não. É. Então, além de segurança, né, hoje em dia é necessidade. Então, se você está sofrendo aí com o ar do seu veículo quebrado, leva o seu carro lá nas máquinas, que lá tem uma oficina totalmente estruturada e profissionais especializados para melhor te atender. Fala que veio pela Entre Ideias que o diagnóstico é grátis. Gente, também temos a Arauto, que é venda de peças para ar-condicionado automotivo, melhor preço da região. Entre lá em contato com os vendedores, atendimento rápido, é o melhor que nós temos. Então, entre em contato lá que o preço, eu tenho certeza, vai te surpreender. Fala que veio pela Entre Ideias e o desconto tá garantido. Top demais. E agora vamos falar da MM Vendes. Você aí, meu amigo, quer comprar um carro e você tá, ai meu Deus do céu, igual a imobiliária, vai comprar uma casa, qual o procedimento? Será que essa casa é segura? A MM Vendes é com veículos. Você quer comprar um veículo com confiança, com laudo cautelar aprovado? Contate a MM Vendes que ela vai ter toda a assessoria personalizada. Tanto na compra como na venda. Você aí também que quer vender o seu veículo, ou caminhão, ou máquina, equipamento pesado, entre em contato com a MM Vendes, ela está preparada para conectar você com o melhor comprador. E também falamos aqui hoje, né, Kaique, sobre a gestão financeira. A 2M.Open Finance, ela vai te ajudar a gerir os seus recursos. Então, ela vai te orientar da melhor forma para que você tenha melhores resultados. Então, 2M.Open Finance. Poupar hoje para não faltar amanhã. Segue que é sucesso. Meu querido, nós temos agora aqui, ó, uma lembrancinha Ah, da melhor. Roseli Welda. Bicho, eu vou falar sério com você. Você gosta de doce? Gosto. Aqui, ó. Se você quiser abrir aí pra galera ver. Aqui, essa aí é uma parceira nossa aqui, bicho. Não tem base nos doces dela, não. É muito Kaique, bom. é outro nível, né? Se eu te falar com você que o que veio pra gente, a produção comeu, você acredita? É mesmo? Não, tá igual, Não, tá igual o governo, filho. O imposto já ficou na mesa ali, já mandou. Pelo na amor de fonte. Deus. Esse eu tô indo de mãos vazias. Nossa, Então, aí gente, é vocês aí que pra mim é o querem... melhor que tem, velho. É Então, mesmo? vocês aí que querem brilhar no presente pra mamãe aí, no Dia das Mães, vai lá no Instagram da Roseli Welda. Vocês não tem base na qualidade, não. E vocês vão ver as fotos lá, vou dar vontade de comer as fotos, velho. Não tem base no doce. Ô, os trem... Não, você vai provar, você vai ver que delícia que é. O trem é gostoso demais da conta. É muito bom. Então vamos pro bate-bola? Bora. Esse que é o Perguntas. momento das perguntas. É, Mas, assim, poucas, são poucas, mas se você quiser contextualizar ou responder rápido, fica ao seu critério. então vamos lá. Um luxo desnecessário num imóvel. Luxo desnecessário no imóvel? Hoje, aquecedor solar.
um detalhe que valoriza qualquer casa. Decoração? Um detalhe de decoração? Deixa eu talvez... Boa, né? Porque a gente vê primeiro Cara, o uma que encanta a gente é o cor. olho, né? Cor. A O cor que certa, pareça, né? uma cor certa. Chama uma atenção, assim, fenomenal. Uma cor. Comprar na planta ou usado. Planta ou usado? Perfil. Depende. Igual eu falei, se for um cliente que quer pensar a longo prazo, planta. Não quer de imediato usado. Apartamento ou casa de rua. Apartamento ou casa de rua? Perfil. Por exemplo, quem vai no apartamento vai por segurança. Quem vai em casa não está preocupado tanto com a questão de segurança. Não é que não está preocupado. Preocupa, mas não tem essa importância tão grande. Espaço, né? Então depende do perfil também. Um livro ou mentor que mudou sua visão. Um livro. De quem? Bíblia, primeiro. E um outro livro que eu li muito esqueci o nome dele. É da SPA, do Augusto Cury, se não me engano. Síndrome do Pensamento Acelerado, muito bom o livro. E Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas me ajudou muito, me influenciou muito. E acho que é do Cody Collier, do Como Fazer Amigo, não lembro. E Lei da Atração. O maior sonho que o mercado imobiliário te realizou ou te proporcionou? Maior sonho? Cara, minha casa, meu carro, algumas conquistas desse sentido. Como não sou casado ainda, não tenho filhos, então esses são os maiores sonhos. E a assim. última que eu gosto de fazer ela, que acredito dos convidados que vem a mais importante, o que representa Deus na sua vida? Tudo. Pra mim é tudo. Porque sem ele eu não consigo fazer nada. Lembra que eu falei com vocês as pessoas que a gente contrata na empresa? Quando eu falo de trazer Deus, é a gente acreditar no mesmo propósito, né? Quando a gente fala é porque o que eu vejo? Sem ele eu não sou nada, eu não consigo nada. Então tudo que eu tenho é dele. Eu administro para ele. Então, para mim é tudo. Eu queria agora te forçar uma reflexão. Uhum. Se você perdesse tudo, sobrar 5 mil na conta, como você reiniciaria no ramo imobiliário? Reiniciaria hoje? É uma pergunta meio Difícil, né? Porque a gente faz tanta coisa, na hora que pega ali na pergunta, você não para pra pensar. Você para assim, putz, verdade, né? Eu nunca parei pra pensar nisso, né? Legal. Uai, eu acho que eu não faria muito diferente. Talvez uma catira. Talvez uma catira. Ia começar na catira, né? Começar na catira. Não, primeiro que 5 mil eu não consigo montar imobiliário. Então, já tô lascado aí. Não dá pra montar imobiliário com 5 mil. Cara, sei lá, não só os 5 mil, um pouco mais talvez, mas eu focaria 100% em conexão com pessoas. Eu mudaria isso lá atrás. Porque quando eu comecei, eu me conectei com boas pessoas, eu me conectei com grandes empresários aqui da região, que eu conheço. Mas eu não mantive contato com eles. Eu não mantive. E por que isso? Porque você é o meio das pessoas que você anda. Então, se eu tivesse nesses meios, talvez eu estava muito melhor hoje. Por quê? Não é só sobre dinheiro. É sobre mentalidade, sobre o que as pessoas estão pensando, sobre o que elas estão planejando para o futuro. Então, acho que seria isso mesmo. Acho que o que eu mudaria? Eu pegaria esses processos, eu trabalharia com essas pessoas que eu tivesse essa conexão, manteria uma conexão com essas pessoas. Venderia do mesmo jeito, o processo de venda ia ser normal, ia ser consequência às vendas. Mas eu acho que eu faria isso de diferente. Cara, maravilhosa essa resposta sua. Não, é interessante, porque talvez, só cortando você, talvez se eu te perguntasse, Galhardo, se você voltasse no tempo e falasse para quando você iniciou, sussurrasse no seu ouvido algum conselho, talvez seria, ouvindo você falar, network. É isso mesmo. E é tão maluco isso, cara, que é tão... dá tanto resultado, o network, né? Conectar com pessoas. Não sei se você chegou a ver, é uma série que eu só vi a sinopse dela, mas eu vou ver ela ainda porque a gente correria. O cara é um arquibilionário e ele tinha uma missão. Ele tinha que ir pro interior com $1.000 no bolso e tinha que construir uma empresa milionária em 30 dias. Não vi, não. Cara, qual que foi a primeira coisa que o cara fez? Network. Ele viu os empresários, bolou uma ideia, montou um restaurante, não tinha dinheiro, chamou a galera. Irmão, isso aqui vai dar certo. Resumindo, o restaurante que ele montou é até hoje. Até hoje é o centro de... é o polo de... Não, e assim, a cidade, irmão, não é cidade grande não, brother. É interior.
O cara montou uma empresa milionária, tipo assim, chegou a valer milhão, não, mas com 30 dias, vale $800 mil. Então, assim, na base do quê? Do network. Então, eu falo o seguinte, tem aquele ditado, né? Provavelmente eu vou ser um amigo que tem um helicóptero. Mas, se você não tem helicóptero, você tem que ter um helicóptero, você tem que ser um amigo. Que tem, né, cara? Que tem. Eu também concordo com isso. E é isso. Acho muito legal. Galhardo, quero te agradecer, meu irmão, Eu que agradeço. pela disponibilidade de ter vindo aqui e bater esse papo. Ô, Kaique, eu saí com aprendizado demais, Não, irmão. com Inclusive, eu certeza. já vou replicar o que ele me ensinou. Eu também. Eu já vou ser um aluno dele, né? Então, irmão, tô Que legal, conectando cara, com você obrigado. agora. E foi muito legal a galera ver. Eu tenho certeza aí que muita gente vai Tirou a aprender dúvida de muito com muita você. galera. Que bom, fico E, feliz, gente, fico você feliz, aí fico que feliz. quer comprar, vender ou alugar um imóvel, nós vamos deixar aí. A casa é sua, imobiliária. Assim, a galera tá bombando aqui em Contagem. Você só tem só em Contagem hoje? Contagem em Betim. Contagem em Betim, tem uma estrutura deles lá também em Betim. Então, assim, não tem base. Eu sou cliente e posso falar, assim, sem ficar puxando saco, que é bom o atendimento e eu me satisfez. A minha carência foi sanada. Então, assim, é isso, né, Kaique? Foi maravilhoso entre Foi ideias. incrível. Foi, assim, Só que eu quero antes que ele olhe pra câmera dele top. e dá um Isso aí. conselho pro jovem, hoje em dia, o jovem que às vezes o jovem ele tem muita dúvida, né, do que ele quer ser, ele não sabe nenhum caminho, ele não sabe que decisão tomar, talvez tenha medo de ir para vendas, que acredito que vendas entendeu? E até mesmo, né, Kaique, às vezes a pessoa acha que é impossível. A gente vê o Galhardo, aí o cara começou do zero, velho. Do zero não, do -1, né? É, Do -1 a gente vê que é possível, né, chegar lá, é possível alcançar o que a gente quer. E a gente tem muito essa pegada aqui, sabe? Do jovem, da gente estimular o jovem. É porque a gente É o futuro, ficamos com né, uma meu irmão? placa aqui, 4 meses para contratar. Não apareceu um. Perguntando aqui, eu quero aprender, vocês querem ensinar? Então acho que tá faltando, sabe? A gente tá na geração Z, mas eu acho que o jovem, ele é a única esperança, né? Pro Brasil. pode falar? Aquele lá, Isso né? na sua câmera aí, ó. Eu entendo que é o seguinte, você mais jovem, primeiro ponto é acreditar, primeiro é Deus no coração. Se você tiver fé e crença, e eu acho que um pouco mais de ambição. As pessoas precisam ter mais essa ambição, essa vontade de querer crescer. Não se acomode. Muitas das vezes a gente tem medo de fazer as coisas com medo que as pessoas vão pensar. Mas eu aprendi uma coisa comigo, que até a mãe da gente, o irmão da gente fala mal da gente às vezes. Então qual que é a preocupação com o que o outro está falando de você? Quando a gente tira uma selfie de 5, 10 pessoas, a primeira pessoa que você olha é você na foto, você não olha para o outro. Então as pessoas estão preocupadas, cada um com elas, e você está achando que elas estão preocupadas com você. Então, não tenha medo do que você tem que fazer, tira o plano, tira o sonho do papel, tira o sonho da cabeça, coloque no papel, projete-o e vai para cima. Com determinação, garra, e entenda que não é no seu momento, é no momento de Deus, mas o momento de Deus só vai acontecer se você se movimentar. Então, movimento gera movimento. Acho que seria isso. Que isso, hein, Kaique? É assim que a gente Essa encerra. pegada, né, Kaique? Exatamente. Mais um episódio. Galhardo, gostaria de te agradecer, cara. Que Mais uma papo vez. maravilhoso, aprendizado hoje. Com certeza sanou dúvida de muita gente. Obrigado, E esse agradeço. bate-papo natural só tem a agregar, né, na nossa E vai vida. ser o Muito primeiro de interessante. muitos, tá? Quero Nós vamos voltar, fazer vamos outros voltar, temas aí. Nós vamos trazer uma galera da sua equipe também pra vir. Vou trazer Pra gente uma trocar uma ideia. ideia, Agora vai ser legal. o próximo legal, eu quero falar de condomínios de alto padrão, tá? Tô pensando em ir pra São Paulo daqui a uns 6 meses. Cara, a mentoria que eu fechei, eles têm sala lá. Eles são daqui de BH, eles fizeram uma sala lá no Alphaville e alugaram um apartamento pros mentorados. Falei, pô, eu tô indo de graça indo pra Alphaville agora. Falei, tá ótimo. Vou pegar o avião aqui, vou paro lá. É lógico, paro lá agora. Então, assim, vou montar meu escritório lá. Network. Obrigado pela... Não, aí na hora que você estiver lá em São Paulo, aí você chama a gente pra ir lá, né, Não, Caio? com certeza, com certeza. Tá em casa. Exatamente. É entre nós mesmo. Obrigado, viu, meu irmão? Mais uma vez te Obrigado agradeço vocês pelo, também, tá? pelo Muito tempo. obrigado. Galera, esse foi mais um episódio do Entre Ideias. Muito obrigado por você. Kaique, a galera tá engajada. Ah, A com galera certeza. comentou, curtiu. Então não esqueça de se inscrever novamente aí no YouTube, assinar o sininho, ativar o sininho de notificação e seguir a Compartilhar, gente, né? compartilhar É e seguir a importante. gente lá no Instagram, gente. Cadê vocês lá no Instagram? Lá aparecem as novidades. Inclusive aí, ó, hoje, vocês estão vendo aqui, mas a gente já postou lá
o aquecimento da semana, né, Kaique? Exatamente. Você sabia que eu ia vir, então assim, não perca a oportunidade de seguir a gente lá. Um abraço e muito obrigado e até a próxima. Até semana que vem.